Bem-vindos a mais um programa de conversas de Ribatejo. O painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro, estão hoje à volta da mesa para falar sobre o orçamento para 2015 da Câmara Municipal de Santarém, o orçamento da empresa Viver Santarém e ainda da empresa Águas Santarém. Convidado para falar também e para se juntar à nossa conversa, o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves. São estes os temas que temos hoje alinhados para a conversa dos próximos minutos e começar esta conversa. Carlos Rodrigues pode começar a introduzir as conversas sobre o orçamento, os orçamentos que estão em causa para 2015, o da Câmara, da Viver e da Águas Santarém. Em primeiro lugar, cumprimentar os meus companheiros do painel e, em particular, o Sr. Presidente da Câmara e, naturalmente, agradecer a sua possibilidade para estar aqui agradecer connosco. Também o convite, estar aqui, com muita honra que estou no vosso programa. E, seguidamente, cumprimentar o auditório da Rádio Perna. Em primeiro lugar, gostaria de colocar e trazer à discussão, e antes de entrarmos no orçamento, e como o Sr. Presidente da Câmara tem vindo a afirmar, e bem, que as barreiras e a alteração da linha do caminho de ferro são fundamentais no desenvolvimento económico para a nossa cidade, e dado que têm vindo todos os agentes políticos, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, a fazer uns esforços, eu gostaria de recordar aqui de que o problema das barreiras tem muitos anos, mas principalmente recordar o momento em que o governo, que na altura era dirigido penso eu por um companheiro meu, Santana Lopes, e como Ministro das Obras Públicas era o Carmona Rodrigues, foi, no meu entender, e no julgo também do Rui Barreiros e do Sr. Presidente da Câmara, fez um despacho no sentido de colocar a Câmara a coordenar todo o problema das barreiras. Esse despacho foi feito na altura do Engenheiro Rui Barreiros, aqui presente. O Dr. Moita Flores deu-lhe continuidade, no sentido de que mandou fazer os projetos das infraestruturas necessárias à recuperação das barreiras de Santarém. Paralelamente, o Ministério das Obras Públicas e a RFR fizeram o projeto de alteração da linha de caminho de ferro, chegaram ao ponto de fazer o levantamento das expropriações, até que chegou à altura do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, o tal Dr. Ricardo Gonçalves, que também, na sequência desse trabalho, em julho, agosto e setembro, trouxe cá o Sr. Secretário das Obras Públicas, o que levou naturalmente todos os deputados do Distrito de Santarém a fazerem uma proposta na Assembleia da República com recomendação, não sei se é o termo que se diz, que foi aprovada por unanimidade. E isto é uma resolução, obrigado. E o que acontece, e para referir de que nos últimos anos tem havido um esforço de todos os agentes políticos aqui da região, no sentido de alertar para os problemas que se passam em Santarém, para evitar uma derrocada maior em relação às barreiras, sim. E naturalmente a alteração da linha do caminho de ferro. A minha dúvida neste momento, e que é para eu esta minha intervenção, e aproveitando a presença do Sr. Presidente da Câmara, até para esclarecimento, e ainda há pouco, antes de vir para aqui, falei diretamente com o Sr. Presidente da Conselhia de Santarém e Presidente da Distrital e deputado Engenheiro Nuno Serra, e ele disse-lhe que estava no orçamento. Não. Era essa a boa notícia. Vou ajudar aqui ao disse que ia ser alterado o orçamento, mas não foi esse o tema da conversa. O tema é para esclarecer, o tema é para tentar chegarmos à conclusão, porque se as coisas estavam a correr dentro de um determinado caminho, e bem, quando em janeiro de 2014 o Comissário dos Transportes Europeus vem a Portugal e exige ao Governo ou fazem os projetos todos da linha do caminho de ferro e das infraestruturas necessárias, ou então, se não aparecerem os projetos, os fundos comunitários vão-se embora e nós perdemos. E o Governo mandou fazer um trabalho de qual participaram 18 entidades com 54 técnicos durante 3 meses, e no passado dia 8 de 4 de 2014 o Governo aprovou e enviou, como o Sr. Presidente sabe, para Bruxelas o relatório que, no meu entender, está bem feito. E está-se a referir ao IEVA, às infraestruturas. O relatório foi aprovado. Exatamente. Aqui tudo isto está certo. Só que quando nós
quando o Rui Barreiros, já agora voltamos a ver o Rui Barreiros, um dia aqui nos disse que não estava contemplado nada para Santarém. Ficámos alarmados. E o problema que estava aqui, que ele colocava ao Sr. Presidente da Câmara, para nos auxiliar como é que lá chegaremos, o que acontece é isto. O Sr. Presidente da Câmara, quando foram constituídos este grupo de trabalho, onde tiveram representantes da Associação Nacional de Municípios, a REFER, todas essas instituições, e que aprovaram este documento, tiveram algum contacto ou pediram a intervenção da Câmara Municipal de Santarém? Eu começo por mais uma vez agradecer o convite de estar hoje aqui. Já há algum tempo que gostaria de ter participado neste programa. Sei que o debate quase sempre é temática do município de Santarém. Não tenho a oportunidade de ouvir todos os programas, mas sei que muitas coisas que aqui dizem, a grande esmagadora maioria diz respeito ao dia-a-dia do município de Santarém. Quero-vos agradecer isso, portanto, são importantes os assuntos da nossa pós, da nossa cidade, do nosso concelho, e por isso, enquanto Presidente, estando atualmente como Presidente do município, é com muito gosto que aqui estou, e na perspectiva de esclarecer muitas das matérias que muitas vezes são aqui faladas. E, portanto, desde já disponibilizo-me, já o tinha dito há algum tempo atrás, sempre que houver alguma polémica mais acesa, e Santarém sabemos que muitas vezes é fértil nestas matérias, terei todo o gosto em estar presente neste programa, porque também já ouvi muitas coisas acertadas aqui, também algumas vezes ouvi algumas coisas menos acertadas que, com o simples esclarecimento do município, ou do seu Presidente, ou algum outro vereador com pelouros, teria sido fácil de ultrapassar. O José Carlos Rodrigues fez aqui uma questão clara sobre a questão das barreiras. Sobre a questão das barreiras, quero dizer o seguinte. Isto tem muitos e muitos anos. A questão do LNEC e a importância que o LNEC tem dado a isto é sinónimo disso mesmo. O historial que fez, e claro, o passo mais significativo foi dado claramente em 2004, em que o engenheiro Rui Barreiro foi Presidente de Câmara nessa altura, era Santana Lopes Primeiro-Ministro, e assinou-se um protocolo para que levasse à constituição do projeto. Mas eu quero aqui fazer uma nota que é o seguinte, é que também já nessa altura o Governo, eu aqui falo nos governos, e atenção, isto não tem a ver com o compartidário, é o Governo, porque são os sucessivos governos. O Governo também tinha-se dito que iria disponibilizar fundos comunitários e haver um aviso de abertura. Eu quero dizer que nunca houve um aviso de abertura para isso. O projeto, quando foi feito às expensas do município de Santarém, e isso também é outra coisa que eu já uma vez que referi, e portanto é as informações que tenho, e estas são fidedignas, que não houve na altura a possibilidade nunca de acreditar isto a fundos comunitários. O município assumiu essa verba do seu orçamento. Mas, e em que altura, Ricardo? Foi 2008, começou 2008. E não foi por conta de verbas do Pólis que... Não se conseguiu essas verbas. As verbas do Pólis também é uma coisa que já referi enquanto a campanha eleitoral. A posterior, em 2005, as verbas do Minipolis, e nós temos aqui também a fazer uma questão que é o seguinte, enquanto houve umas cidades que há uns anos atrás, isto é anterior ao engenheiro Rui Barreiro, houve a possibilidade de muitas cidades terem pólis, e houve umas que foi a negociação que se conseguiu foi o Minipolis. Foi comigo, mas a grande negociação já vinha atrás. A grande negociação aconteceu. Eu por acaso consegui esse Minipolis, que é bem dito porque o valor é reduzido. Era 4 milhões de euros. Mas numa data anterior ao meu foi negociado, digamos, com as câmaras do Pólis. Há situações que nós temos que nos centrar, e eu estando em Santarém sendo o habitante de Santarém, recordo destas coisas todas, e nós temos que muitas vezes colocar os pontos nos is, e realmente, se na altura o Pólis deu para, e como hoje, quando se fala muito na frente ribeirinha, nós conhecemos, basta ir a norte do nosso distrito, onde houve a oportunidade do Pólis, porque houve uma discussão clara, houve pessoas assertivas que conseguiram projetos estruturantes nessa altura, que não se conseguiu, pois a posterior conseguiu-se uma coisa menor, que deu para requalificar alguns jardins, que eu também quero dizer que depois não se conseguiu, foram qualificados a partir de 2006, porque tivemos que fazer já então uma reprogramação, porque os fundos já estavam perdidos quando se entrou, porque não tinham sido executados na altura que era. Mas conseguiu-se uma reprogramação, porque nós sabemos, como estamos agora numa fase final de quadro. Não houve fundos perdidos. Não houve perdidos, foram aproveitados para fazer mas estavam perdidos. Se não tivesse sido executado, havia esse risco. Não, é preciso clarificar, não houve fundos perdidos. Ricardo, relativamente a essa matéria, não houve fundos perdidos. Teve que haver uma reprogramação, porque já as obras, isto é claro, as obras não tinham sido executadas até à data que deviam. Mas pronto, vamos agora também gostava, só para esclarecer, Ricardo, eu penso que isso teve a ver com o é um assunto lateral, mas convém esclarecer. Mas eu estou a esclarecer e também do primeiro mandato do PSD e do Moita Flores, uma das coisas que
que ele fez foi não ter pegado nos processos todos que vinham atrasados. Isto é, os projetos que havia dos jardins estavam feitos e prontos a arrancar. Foi alterado e por isso é que se perdeu muito tempo. Eu estou a... Isso é esclarecimento. Mas vamos às barreiras que alguns desses, é como diz, mas quer dizer que em algumas destas verbas já deviam ter sido executadas antes e conseguiu-se uma reprogramação para que elas não fossem perdidas. Porque à data estavam perdidas e conseguiu-se uma reprogramação. Portanto, como também o programa Valtejo teve terminado e podia ter avançado. Uma das coisas que vou dizer é o seguinte: o que o Rui está a dizer é verdade e o que eu estou a dizer também é verdade. São as duas coisas. São as duas coisas cumulativas. Atrasou-se. Muito bem. Mas agora vamos às barreiras. As barreiras e também a questão de resposta se a Câmara deu quando é que o projeto ficou pronto, Ricardo? O projeto das barreiras ficou pronto em final de 2010, início de 2011. Portanto, podemos dizer que em 2011 houve um projeto largo e a partir de 2011 havia condições, então, a partir de 2011 do parte da Câmara, do ponto de vista do projeto. Nós temos também que dizer aqui fazer aqui um pequeno historial desde essa altura. E isso nós nos recordamos, ou seja, nós sabemos que há governantes e há governantes. Há governantes que têm uma responsabilidade, têm mais o pé no chão, usando aqui o termo brasileiro, vemos agora das eleições brasileiras. Nós tivemos um ministro de um governo nosso que dizia que em dezembro de 2012 teríamos a linha do Norte desviada. Foi o Mário Lino, disse isso numa atividade partidária onde estavam os jornalistas que reproduziram isso. E, portanto, nós temos também de falar com responsabilidade. Não podemos, deixa-me fazer uma pergunta sobre o projeto das barreiras não foi para concurso público. Foi concurso público, claro. Mas isso foi tudo concursado, isso está tudo feito, foi acompanhado. Atenção, isto é uma coisa muito específica, não é qualquer entidade. O LNEC já vinha desde o tempo, desde sempre, desde o início, teria que ser o LNEC a dizer-nos quais as entidades que eles achavam que tinham capacidades para fazer este projeto. Não, isto não é um concurso público que se lance para uma empresa que tenha o alvará X que possa fazer o projeto disto. Não, tinha que ser uma entidade que o LNEC reconhecesse como tendo capacidade para o fazer e, portanto, todas as reuniões que temos com o LNEC, a equipa projetista vem sempre porque tem pessoas especialistas nesta área e que nos têm ajudado. Dizer uma coisa, houve esta indicação de 2012, porque havia a perspectiva e nós recordamos que ainda nessa altura se falava no TGV, falava-se na questão da modernização da linha do Norte que levava a estes... Isso depois não veio... Mas 2012 já havia outro governo. Portanto, certo, Não, eu estou a dizer que o Mário Lino disse em 2010, já não sei, 2010, 2012, talvez 2010, okay. Acho que a data é 2010, disse que em 2012, dezembro de 2012, a linha do Norte estará alterada. Não foi em 2012, claro que em 2012 já houve outro governo, mas em 2011 houve a mudança. Mas isto aqui, eu acho que temos que estar todos acima desta questão partidária do governo. Sim, só estamos a calendarizar as coisas. Não, estamos a calendarizar, porque também, ou seja, aqui o que nos interessa a todos nós em Santarém é que este problema seja resolvido. Temos duas coisas objetivas que têm que ser feitas. Mas é que o governo considera isto tem que ser matéria nacional. É matéria nacional. Eu quero dizer que enquanto Presidente do município, já o disse várias vezes, imediatamente que o anterior Presidente renunciou, eu na semana a seguir marquei uma reunião com todos os forças partidárias do Conselho, com todos os deputados, convidei todos os ministros que tinham tutela, só não convidei o Sr. Primeiro-Ministro, que achava que não seria relevante. Mas quer dizer que não veio nenhum governante a Santarém nessa altura. Estávamos na altura das granduladas, não sei se foi por medo de cantassem cá a grândola, até cheguei a dizer de brincadeira, tínhamos cá boas vozes, seriam até provavelmente mais bem recebidos cá noutros sítios quaisquer, mas a verdade é que não vieram. Mas fizemos a visita às barreiras e veio o engenheiro do LNEC. O engenheiro Francisco Salgado, a quem eu quero que faça aqui um agradecimento público, é uma pessoa que conhece profundamente as nossas barreiras e tem uma grande proximidade a todos nós e é um problema que o preocupa, e eu também sou o engenheiro Francisco Salgado, depois quero dizer uma coisa, que nos últimos meses ele também, como se antes dizia que temos que pensar em fazer obra, ele hoje já diz que tem que ser feita a obra. Portanto, também ele, pelos relatórios sucessivos, veio dizer isto tem mesmo que ser feito, e também é isso que ele tem feito passar aos diversos... Ele disse na Assembleia Municipal. É isso que ele tem feito passar aos diversos governantes, que eu sei que o têm chamado para falar com ele, para verificarem que os políticos de Santarém dizem, as pessoas que estão à frente dos destinos de Santarém, falam com propósito sobre esta matéria. Fazendo este historial, convidámos essas pessoas, alguns não vieram governantes, vieram os deputados. Há uma resolução da Assembleia da República de 2013 que vem substituir uma de 2011, um mês antes, é de março de 2011 e outra é de maio de 2013. Ou seja, logo a seguir caiu o governo do PS, ou seja, aqui o PS com aquela resolução não poderia ser ele a colocar no orçamento de 2012 essas verbas ou a parte como participada para isso.
A posterior, o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, faz um despacho onde diz, e esse é aquilo que era perguntado politicamente, e o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, quando vem a Santarém, faz este despacho passado pouco tempo, onde diz que deve ser feita uma atualização com o UNEC do estudo e uma monitorização, porque recordamos que a monitorização teve 2 anos sem ser feita às nossas barreiras, portanto, e nós assumimos... Qual é que foi o período? Desses 2 anos sem ser feita a monitorização? A monitorização esteve salvo erro, até 2013, começou em finais de 2013 e 2011 e 2013. Portanto, a última monitorização foi feita quando foi a entrega do projeto, feita uma monitorização que o município pagou. Porque a DGEM deixou de existir, salvo erro, em 2012, 2009, 10, e a DGEM, que era a entidade que cuidava e fazia isto e tinha protocolos com o UNEC. Mas depois também quero dizer uma coisa, e nós agora temos o último relatório do UNEC, onde nos mandam tratar de algumas inclinómetros e outros equipamentos, que antes era a DGEM que fazia. Porque é que aconteceu? Acabaram com uma entidade, dividiram entre o IRU e entre... o IRU e a DGPC, o que acontece? Mas houve competências que se perderam. As competências das barreiras de Santarém, nós já perguntámos quais dos senhores é que faz, quais das vossas entidades ficaram no ar. Portanto, não são do município de Santarém, nunca fez. Ou seja, nós temos as medidas de aplicação imediatas, que eram as tais que o município de Santarém tem vindo a fazer. Agora andamos a limpar as barreiras, como sabes, tentámos, como disse, na rua de Santa Margarida, fazer saneamento pela primeira vez. Tentámos ir ao encontro dessas medidas imediatas, mas há ali coisas que não éramos nós, nem temos técnicos capacitados para fazer, eram essas entidades, mas depois com essa divisão desapareceram essas competências. E nós perguntámos às duas quais de vocês é que ficou com a competência que a anterior DGEM tinha. Mas, Ricardo, mais do que a história, interessa perceber, e os nossos ouvintes, julgo eu, que estão mais interessados, isso é o que é que vai acontecer. Certo, mas isso agora vamos... Estamos em 2013 já, estamos lá. Vem cá o secretário de Estado. O secretário de Estado fez este despacho ser assim, portanto, faça-se a atualização, faça-se a monitorização, faça a atualização, e depois da atualização teremos que arranjar fundos comunitários. Foi isso que o secretário de Estado, quando cá veio dizer, há um despacho que eu já mostrei, tem a reunião de Câmara, onde o secretário de Estado fez isso. Portanto, quando dizem que ele veio cá fazer política, isso não, ele veio verificar uma coisa por causa do último relatório, aquele relatório daquele UNEC, foi o relatório que foi apresentado na Ordem dos Engenheiros de Santarém, onde estivemos todos, que aqui estão, já era um relatório preocupante. Ele viu esse relatório e fez esse despacho para que isso fosse verificado. Portanto, a análise que demorou em 2013, ou seja, nós começámos a fazer monitorização a partir de agosto, ou seja, que foi contratualizado. Eu não sei como é que a Secretaria de Estado fez com o UNEC. A partir de setembro, outubro, começaram a fazer monitorização. Vieram cá várias vezes, sei que vieram em novembro, vieram em dezembro, depois vieram em abril. Ou seja, era para nos entregar o relatório neste ano, mas depois tivemos este acontecimento em agosto de 2014. E, portanto, isto imediatamente, isto já está mais na memória de todos, já mais fresco. Temos feito todas estas demarches, já reuni com ministros. O Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva, disse que iríamos ter uma reunião, ou seja, já lhe disse que temos o projeto, a alteração feita ao projeto por via disso. Portanto, estou à espera que ele marque a tal reunião interministerial para que isto seja verificado. Houve uma coisa que eu fiz, que foi o seguinte, escrevi também a todos os líderes das bancadas parlamentares da Assembleia da República para que cuidassem que as verbas apareceriam no Orçamento de Estado. Podem-me dizer, já não há PIDAC, já não é isto, já não é aquilo. Meus amigos, é fácil de verificar se as verbas estão lá ou não estão. Claro que o PIDAC era muito mais indicativo e era mais claro de ver, mas nós saberemos todos quais são as rubricas onde isto pode ser colocado. E, portanto, sobre isso, a semana passada, o Ministro respondeu que estava à procura de dinheiros comunitários. Eu sei isso quer dizer o quê? À procura de dinheiros comunitários, ou seja, isto terá que ser com fundos comunitários. Agora, há uma coisa que eu faço, eu quero crer que isto vai acontecer, porque nós chegamos a uma data limite, ou seja, isto poderá acontecer a qualquer momento, os fenómenos que tem, e, portanto, ninguém quererá ficar. E eu digo aqui aos microfones da Rádio Pernas, que eu estive lá, estava de férias até, vi mais cedo, não morreu ninguém naquele dia, duas pessoas, por acaso. Porque o raio, estavam duas pessoas de idade a dormir, o raio de proteção da estrada segurou essas terras, porque só tinha de para cima das casas, as casas estavam abaixo do nível da estrada, essas pessoas tinham morrido. Ou seja, eu quando falei com o Sr. Ministro e disse, Sr. Ministro, temos aqui um batalhão de jornalistas à nossa espera, porque felizmente o raio de proteção da estrada 114 aguentou isto. Concretamente ao IEVA, que o engenheiro Carlos Rodrigues... Não, mas, Ricardo, antes disso para o IEVA, só porque este assunto das barreiras é, por todos nós, considerado talvez o mais importante
assunto tem que ser resolvido no Conselho. Quais é que são as perspectivas? Neste momento, a Estrada Nacional 114 está fechada. Está fechada. O acesso à Ribeira é apenas feito por uma estrada que está em obras e, enfim, que eu já disse que era uma espécie de obras de Santa Ingrácia, mas que prejudica gravemente quem tem que utilizar a estação diariamente, nomeadamente em horas de ponta. E quem tem que ir para Almeirim? Exatamente. Não, mas depois os utilizadores da estação, então esses não têm muitas alternativas. Tudo. E, portanto, entrava. Portanto, para todos os efeitos, é um problema que temos em mãos. O que é que os nossos ouvintes e os municípios de Santarém podem esperar relativamente ao... Estamos no inverno, felizmente o inverno não tem sido muito rigoroso, mas enfim, estamos quase no inverno. Este outono tem tido, enfim, uns verões simpáticos, mas o frio vai começar, mas a chuva também pode vir. O que é que os nossos municípios podem esperar? O que é que vai acontecer? A estrada vai ser reaberta, as barreiras vão ser limpas, há condições para esperarmos que este orçamento para 2015 traga finalmente as obras que nós esperamos. O que é que tu, enquanto Presidente de Câmara, posso dizer há uma coisa que eu sinto, ao que o Rui Barreiro chama Obras de Santa Ingrácia, eu chamo a primeira viragem concreta para a Ribeira de Santarém, para o Rio Tejo. Esta é uma estrada claramente vira à cidade eu acho que as obras são importantes. Só estou a dizer que são de Santa Ingrácia porque estão a demorar tempo demais face às dificuldades que as pessoas têm. Mas nós agora relativamente às obras, eu não partilho da opinião de que as obras são todas más. Há obras boas, há obras menos boas. O problema do dinheiro deve ser ponderado, mas, e digamos que a realização das obras pode merecer algumas críticas técnicas, pode dizer que está melhor, está pior, pode não se gostar, mas que é importante requalificar. Agora, pronto, é isso que eu quero. Isso ninguém pôs em causa. Ninguém põe em causa. Nós não pusemos aqui isso em causa. Nem por eu, pelo menos nunca porei uma coisa dessas em causa. A obra é interessante. Eu chamei-lhe de Obras de Santa Ingrácia pela demora face. Exatamente, pela demora face. E o corte da 114. Exatamente. Agravado pela dificuldade. Deixa-nos ouvir o Presidente. Nós com a questão da demora, ou seja, e nós temos que dar prorrogação de prazo, porque tivemos algumas situações, nomeadamente ao nível que não tínhamos previsto, isso é normal, em algumas, e naquela tivemos uma zona onde o terreno não estava como nós achávamos que deveria estar. E também quero dizer que relativamente à última fase, que era esta, estava previsto não arrancar alguma calçada, ficar alguma calçada que estava consolidada, mas achámos por uma questão da questão dos pluviais e das drenagens que fosse tudo arrancado e fosse tudo feito, ou seja, estava previsto na empreitada, podíamos ter tido alguns trabalhos a menos, mas achámos que deveríamos fazer tudo como estava. Para quê? Para que não houvesse problemas de futuro. Mas também ninguém estava à espera que houvesse este deslizamento em agosto. E agora com esta situação, futuro. Só um pouquinho, de futuro, todos nós sabemos, mesmo que haja, e eu acredito, e não tenho dúvidas que vai haver uma solução positiva sobre esta matéria, aquilo é uma obra que demorará. Solução positiva. Solução positiva é o seguinte, eu na próxima reunião, não espero outra coisa, e quer dizer, haverá consequências se isso não acontecer. Eu não espero ir a uma reunião com o Ministro ou com essa reunião interministerial e não vir lá com soluções. Para mim, e digo aqui aos microfones da Rádio Pernas, para mim será inadmissível se eu for lá e não vier com uma solução ou tentar empurrar alguma coisa para o município de Santarém, sabendo nós não temos capacidade financeira para o fazer. E eu aí vou dizer uma coisa, eu espero, e digo isto aqui, digo publicamente, haverá consequências políticas da minha parte sobre uma situação dessas, e digo aqui com toda a clareza, e assumirei em todo lado. Portanto, quero crer que acontecerá. E é um partido que é até do meu partido, eu tenho conhecimento suficiente sobre esta matéria e, portanto, estamos aqui a falar com coisas que eu não quero ficar associado, não conseguir, nesta altura, tendo o conhecimento dos relatórios, poderá haver uma catástrofe e eu ficar associado. Não quero. E, portanto, haverá consequências. Não quer ser responsabilidade. Se não houver, estou a dizer, haverá consequências políticas se houver uma reunião e vier considerando os aspectos. Mas deixa-me a estrada, há aqui uma nota que tem que ser dito. A estrada 114 é uma estrada que não é da Câmara Municipal de Santarém. Sim, nós sabemos isso. Sabem isso, mas isto também tem que ser dito aos ouvintes da Rádio Pernas, porque muitas vezes pensam que todas as estradas são do município. Esta estrada é uma estrada que é das Estradas de Portugal. Sim. O município de Santarém, ali, ou seja, nós somos daqueles que os nossos técnicos dão pareceres às estradas de Portugal, assim como o Moleque dá parecer às Estradas de Portugal. As Estradas de Portugal não quer crer que vão abrir aquela estrada
sem haver condições de segurança. Mas também, se nós conseguimos esses tais aspectos positivos que eu quero crer que vão acontecer nas próximas reunião, havendo de matéria, lançando um concurso público para fazer aquilo, nós estamos a falar de uma obra que está estimada com alterações de custos de cerca de 4,5 milhões de euros só na encosta de Santa Margarida. Uma obra de 4,5 milhões de euros numa encosta daquelas demorará seguramente vários meses. Não é uma coisa que se faça portanto, e difíceis condições. E temos aqui uma situação que é o seguinte: só um concurso, mesmo sendo um concurso público internacional para uma obra dessas, são 6 meses. Sim. Se calhar mais 7 ou 8 meses de obra ou mais, estamos a falar provavelmente se calhar de um ano e meio a mais que aquilo está. Portanto, a estrada, temos que ser, a estrada fica cortada. Temos que ser, temos que falar isto com clareza já, eu já disse isto publicamente. Portanto, a estrada provavelmente no próximo ano estará agora. Agosto, certo. Se o concurso não estiver no terreno em agosto do próximo ano, foi um ano de estrada cortada sem consequências. Mas isso, ou seja, estamos, ou seja, muitos das constrangimentos que têm acontecido também é pela Estrada da Ribeira. A Estrada da Ribeira no final deste mês estará concluída, ou seja, aliviará bastante o que se tem passado na Ribeira, porque as pessoas, como nós sabemos, e daí também não só por essas situações, mas foi a questão da linha, as pessoas têm que passar 2 vezes a linha de comboio para irem para Almim. Portanto, isto é uma situação que não se pode manter. Ou seja, eu não quero crer que as estradas de Portugal vão abrir, porque as estradas de Portugal, se quiserem abrir aquilo, podem abrir. Isto é uma coisa que está diferente da Câmara de Santarém. Agora, não está na tutela da Câmara de Santarém. Agora, eu também digo uma coisa que é o seguinte: eu, enquanto Presidente do município de Santarém, serei, apesar dos constrangimentos que sei que causa às pessoas, serei contra abrir aquela estrada sem ter obra feita. E já o disse publicamente também. E acho que todos concordamos com isso. Está a dizer, e bem, enquanto não houver condições de segurança. Se a estrada 114, como o senhor diz e bem, não vai abrir ali, nós subscrevemos tudo isso e acompanhamos essa situação, só que o problema das barreiras, o problema agrava-se em agudiças em pontos lados iguais à 114. Mas eu ainda não... O problema grave é que, além da 114, e o Ricardo sabe melhor do que nós, está mais atualizado do que nós, neste momento, no meu entender e naquilo que nós ouvimos, há outras, nomeadamente nas quebradas e na estrada da estação, Liceu à estação, o problema é grave também em agudiças. Muito bem, não é só a 114. Vamos aqui falar de uma coisa. O nosso projeto, o projeto de execução, isto é importante clarificar, o projeto de execução prevê 16 barreiras em Santarém. Há 16 barreiras que têm que ser, umas têm pouca obra, outras é só colocar algumas plantas que consolidam aquilo, outras pequenas trabalhos, outros revestimentos. Algumas são pequenos trabalhos que estão programados, ou seja, alguns de nós teremos algumas... Temos com feito, mas pequenos paliativos, não é a solução que queremos. Mas, portanto, nós temos depois quatro barreiras são tão problemáticas. Quebradas, Ribeira de Santarém, Santa Margarida e Bairro do Falcão. Vamos ser concretos sobre estas matérias. Na questão da Santa Margarida, foi este que teve o último deslizamento. As Quebradas e a Ribeira de Santarém, há uma questão que é o seguinte, e quando se fala nestas matérias, isto está na conferência da REFER, mas a das Quebradas está na conferência da REFER, só que as Quebradas da REFER é que está virada para o Tejo, porque depois, junto a seguir ao nosso cemitério, temos também uma parte das Quebradas que não está consolidada. Portanto, a REFER, e é isso que eu tenho muitas vezes alertado, nomeadamente alguns responsáveis políticos e alguns do nosso Conselho e outros a nível nacional, as Quebradas não é uma responsabilidade só da REFER. A REFER só faz junto à linha. Depois, junto a seguir até ao cemitério, também é Quebradas. E essas estão num projeto. E digo-vos uma coisa: se calhar 70% dos tais 18 milhões de euros que nós estamos lá são nestas quatro. São nestas quatro. Portanto, o resto são coisas... São mais. E dizer o seguinte: e a da Ribeira de Santarém? A da Ribeira de Santarém era uma que a REFER, posso dizer isto, a REFER terá que também arranjar, porque esta era uma que a REFER não monitorizava. Ultimamente eu fiz força para monitorizava essa? Não, a da Ribeira de Santarém, a REFER, a da Ribeira de Santarém, que tem perigo. Sim. A REFER achava que não está. E ultimamente, ou seja, depois de termos trazido à liça este problema, a REFER tem isto identificado já como sendo delas, porque a da Ribeira de Santarém é uma, e nós fomos lá, podemos verificar que aquele deslizamento pode levar até à linha. Não tenho dúvidas sobre isso.
Portanto, depois temos Santa Margarida e Bairro do Falcão, que são outras duas, que estas terão que ser da responsabilidade. Agora, outra coisa que também temos que ver, isto não conseguiremos fazer esta obra toda num ano, isto são vários anos, ou seja, o Secretário de Estado, quando cá esteve, disse que seria até 2019, isto teria que estar tudo feito. Portanto, eu também tive essa responsabilidade de dizer, teríamos que ver um quadro comunitário, teríamos que verificar uma série de condicionantes, porque se fôssemos fazer isto tudo, Santarém parava. Agora, mas eu não fui, ou seja, você como tem feito novas perguntas, eu tenho estado Sim, mas é para completar este assunto, para depois ir para a IEVA. Para a IEVA, ou seja, e também passámos para o orçamento. Agora, clarificar, eu ainda não cheguei lá e dizer uma coisa que é o seguinte, depois é que a mais prioritária que temos agora é a de Santa Margarida por causa da 114. Esta é a prioritária. Mas as outras três que estamos aqui a falar... Mas pode deixar de ser. As outras três, é isso que eu ia dizer, as outras três, vem agora um inverno, se for um inverno pluvioso, nós estamos aqui preocupados com Santa Margarida, é isso que eu também tenho feito sentir, e se calhar a prioridade, até daqui a um tempo, olha o Bairro Falcão, por exemplo, se acontece ali um deslizamento qualquer, olha, se calhar podem ser todas, portanto... Isto tem que ser mesmo com bastante atenção. É dramático. É dramático. Exatamente. Portanto, nós temos dito aqui no... E eu também quero fazer aqui uma ressalva que é o seguinte, e também dar aqui os parabéns a todos os partidos, ou seja, porque nesta matéria, se noutras não conseguimos, nesta todos têm conseguido, de uma maneira quase geral, tirando uma outra pessoa, mas isso não representam os partidos, estar acima do que é questão partidária e unirem-se todos à volta disto. Porque isto, o Presidente Ricardo Gonçalves nos anos não estará cá outro, e este problema tem que ficar resolvido. Portanto, isto é uma responsabilidade de todos nós. E esse começo... Todos nós em Santarém. Toda a gente sabe que o meu projeto é um projeto a 8 anos, para Santarém não é um projeto a 12 anos. Relativamente a à matéria deste... Antes do IEVA, só para eu sobre o IEVA serei muito rápido, ou seja, sobre o IEVA, eu sabia que esta documentação andava a ser feita, nunca fui contactado diretamente sobre esta matéria, não fui contactado por esta matéria. Eu quero dizer é o seguinte, eu sabendo que havia isso, eu cheguei a escrever tenho aqui em suporte informático, cheguei a escrever para responsáveis, primeiramente para o Ministro da Economia, para o Ministro para o Secretário de Estado, escrevi para todas as entidades que eu sabia que andavam a fazer isso. Não foi só sobre essa, eu tenho aqui até uma outra carta, e por acaso já tinha impresso as duas, mas não imprimi. Eu tenho aqui uma carta também escrevi para o Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, e para o Ministro da Economia, sobre uma coisa e nessa altura, que muitas vezes falam-se em milhões de euros. Depois a economia é uma coisa que é o acelerador da economia, portanto, e há vezes pequenos projetos. Eu escrevi também para além dessa, onde eu falei numa coisa que era, já que vão ser gastos 6 mil milhões de euros. Não. Numa primeira fase era 1.500 milhões de euros. Isso eram os fundos militares disponíveis. Certo, os 1.500 milhões de euros, eu disse, o desvio da linha do Norte é fundamental, porque Santarém só dará o tal salto qualitativo quando fizer esse desvio da linha do Norte. Porquê? Porque nós precisamos... Então, Ricardo, confirma que entre o início disto foram 3 meses. Nesta altura, além da sua intervenção escrita, eu é que escrevi, ou seja, não fui consultado. Nunca foi consultado por ninguém do Governo, nem do Grupo de Trabalho, nem da Associação Nacional de Municípios. Essa é que é a minha luta. Não fui, mas deixa-me dizer aqui outra coisa que é o seguinte, não fui. Eu é que escrevi para lá. Essa é que é a minha crítica. Sabia na comunicação social que isso estava e... Ricardo, essa é que é a minha crítica. Oficiei para lá para que não houvesse... Olha, eu não sabia, vou dizer uma coisa, eu não sabia dessa sua intervenção. Pronto, eu já disse isto na Assembleia Municipal e há outra coisa que é o seguinte, também falei da questão das 362 para Alcanedo, que são 13 milhões de euros, e tenho aqui um valor, vejam, nós temos na confluência 362, isto com valores de 2013, vejam isto, a obra custa 13 milhões e 31 mil euros, e nós por ano, vejam isto, naquela estrada, naquela confluência, temos, isto anos de 2012, atenção, foi os últimos que eu consegui, temos 330, só na parte da pedra, 339 milhões de euros naquela zona, valores de 2012, e portanto, dos quais importamos para a França 68, China importamos, 51, Arábia Saudita 35 milhões naquela zona. Portanto, nós estamos a falar de uma zona do nosso concelho que dá milhões de euros ao nosso país para a importação, e não há possibilidade, ninguém percebe isso, depois metem-se em projetos. Estamos a falar da estrada para Alcanedo. Não, mas eu estava só, deixa-me só, a estrada para Alcanedo tem uma história. Tem muitas histórias, e eu essas histórias,
nossa história faz parte da nossa, mas eu quero dizer que isto, porque muitas vezes, ou seja, os governantes que têm a capacidade de decidir pelos muitos milhões, muitas vezes metem-se em projetos que não trazem o tal valor acrescentado. Não traz valor acrescentado. O valor acrescentado é acrescentado para quem? Não, mas muitas vezes não é para as populações, nem é para os empresários. A questão é essa. E estes tais, se juntarmos ainda, e tenho aqui um montante, temos a Inducol, temos a Olitran, temos a J-Lor, temos as Carnes, temos aqui uma série de outras empresas que faturam milhões de euros, que juntos nós temos na confluência daquela estrada quase 500 milhões de euros de faturação anual. E a estrada custa 13 milhões. Portanto, estas foram as 3 matérias que eu escrevi na altura, quando sabia que isto estava a fazer. Quando estava a falar, na inauguração 362. Mas, Ricardo, já que estamos a derivar para aí... Os nossos ouvintes... já está. Já está, mas antes do IEVA ainda das barreiras, que os nossos ouvintes ficaram com... Eu estou aqui num papel um bocado de cardal do diabo, para tentar levar um bocado o fio da conversa. E, em relação às barreiras, havia um pormenor que eu queria colocar só para esclarecimento. Quando sabemos que já tivemos a projeção do diagnóstico das previsões até 2019, mas o que as pessoas estão à espera de saber é quando é que começa a ação. Ou seja, se já começou, quando é que pode haver coisas palpáveis para dizer que há uma estamos... Eu respondi isso, ou seja, eu falei sempre com clareza sobre esta matéria, dizendo a estrada não é nossa, mas não acredito que a Estradas de Portugal vá abrir a estrada independentemente de tudo isso, mas há uma coisa ou seja, o processo não demorará pelo menos até lançar um concurso público, lançar isso, vamos a falar, se calhar, até a obra começar, mais 7 ou 8 meses. Mas é seguro que as pessoas, nesta altura, quem nos está a ouvir, possa dizer... para haver concurso em agosto, ou como disseram há pouco, já estão a começar os processos. Mas, os processos já estão a ser. É uma coisa normal da obra, ou seja, haverá possibilidade, alguém diz que lançará a obra será lançada e corre a tramitação normal da obra. Eu vou dizer, é que provavelmente até isto está concluído, durará com toda a certeza entre 1 ano e 1 ano e meio. Mas já começou. Não pode ter começado se não temos o dinheiro. Para começar, como é que pode começar? Pois, a questão é essa. Não há. Eu trago aqui o problema disto, porque eu sei o que é que quero lá chegar. Então. É que o problema do seguinte é que os fundos comunitários foram destinados e os investimentos neste relatório está aqui, tinham como objetivo determinadas prioridades. Relatório IEVA. O IEVA. Tinham prioridades. E foi na base das prioridades que este relatório foi desenvolvido. E Santarém não estava lá. Momentinho. Problema. E quando consideram, como disse há bocado o Ricardo, que a linha do Norte era as 3 intervenções da linha do Norte, que eram em Santarém, em Troncamento, em Coimbra e em Gaia, eram prioritárias, a dada altura deixaram de ser prioritárias, foram prioritárias em Coimbra, foram prioritárias em Gaia e não foram prioritárias em Santarém. Esta é a minha mágoa da incapacidade dos agentes, não foi que dos agentes que trataram desta matéria, no sentido de que não foram capazes de afirmar foram aplicar verbas em situações que não têm nada de prioritário, no meu entender, em relação àquilo que o Ricardo aqui e aos perigos que ele agora aqui identificou, nas barreiras todas envolventes, nomeadamente foram utilizar os fundos comunitários como prioritários, a ligação Mangualde-Viseu, e foram querem fazer o Porto no Barreiro, que não é necessário. Há uma coisa que eu e nós todos temos que ter, consideramos com as barreiras, todos temos que ter a capacidade, aqui, como digo, os diversos partidos, para que isso seja alterado. Isso é um documento indicativo. Essa era a questão. Pode-se alterar. Pode-se alterar. A questão é essa. E não terá que ser alterado. E pode-se alterar perante a urgência. Então, e não poderá. O que é que é preciso fazer? O que é que é preciso fazer para isto? Estes documentos, ou seja, vamos ver uma coisa que é o seguinte. Nós estamos hoje no dia, e isto tem sido agora até bastante polémica, a questão da execução de fundos comunitários ou não, mas todos nós sabemos, apesar de haver um grande compromisso já dos fundos comunitários, mas executados na realidade, e o quadro acaba em final de 2015, ainda temos 75%, ainda falta 25% dos quadros, e se calhar no último ano, muitas vezes fazem-se reprogramações para aproveitar. O quadro já acabou. O quadro já acabou. A execução financeira é que não está, isso que eu estou a dizer. É isso. Na realidade, nós já estamos noutro quadro. Nós já estamos noutro quadro, certo? E também o quadro acabou em 2013, nós agora estamos em 2014, 2020. Infelizmente, como diz o Ricardo, a execução financeira... Se tivesse havido vontade política, o final do quadro do CREN, deste último quadro, havia certamente dinheiro para fazer essa obra. Se tivesse havido vontade política... Mas eu posso dizer uma coisa que eu acho que tem faltado a Santarém região. E isso vou fazer daqui apontar o tempo. Não, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte: por via é que muitas vezes mete-se à frente da região os partidos.
e nós estamos de um lado, falamos de uma maneira, falamos de outra. Há matérias, como as barreiras têm sido, e esta devia ter sido também, que devíamos estar todos de acordo, nem falar. Ou seja, quem fosse deputado, fosse Estado de Estado, fosse ministro, que eu espero que um dia Santarém venha a ter ministros, mais ministros, já teve algumas vezes, mas tenha a ter com pastas importantes, que em algumas matérias, quando se trata de Santarém, nem há alteração. É este o caminho. Santarém, distrito. E aqui falamos todos, porque Santarém é capital distrito e tem essa afirmação e não se deve também desviar dela. Há matérias em que todos os partidos devem saber... É só para pagar, não é? Só a gente pagar, não é? É só... Nem é preciso falar. É assumir. Isto está. Neste caso, o IEVA, só para os nossos ouvintes outra vez. Só acabar já agora só em transformação. É que, de facto, às vezes, a sensação que nós temos, e isso foi transmitido na televisão, num debate na televisão, entre o deputado António Filipe e a Teresa Caeiro, em que ele levanta a questão das barreiras e a Teresa Caeiro o que disse é que há muitas barreiras a cair. E, portanto, a sensação que nós temos é de que as pessoas não têm a verdadeira noção do perigo da situação. Os dirigentes políticos. Os dirigentes políticos. Portanto, não estamos a falar numa dirigente, numa pessoa, enfim, que local, qualquer enfim, elemento regional, do partido. é uma pessoa com responsabilidade num partido, num partido que é governo. E é Presidente da Assembleia da República. Eu acho que essa afirmação foi uma afirmação infeliz. Não é só infeliz, é falta de conhecimento das realidades. E dizer uma coisa que é o seguinte: eu, relativamente a algumas das matérias, eu sou um defensor da regionalização. Dentro do meu partido não há muita gente a ser defensor da regionalização. Eu sou defensor da regionalização precisamente por questões como estas. Porque nós temos, os deputados são eleitos pelos distritos, mas chegam lá, são nacionais. E depois têm medo muitas vezes de assumir posturas nacionais, mas agora, neste próximo ano, que é um ano de eleições legislativas, vamos ver todos os deputados. Vamos ver os deputados todos. Sim. Isto aqui é uma crítica a todos. Isto não tem a ver nada com o partido A, B ou C. É normal. Se calhar nós também, nas autarquias, se calhar no último ano também aparecemos mais. Não sei, mas pronto, isto tem que deixar de ser assim. Nós passamos agora por uma crise, nós estamos a atravessar uma crise em que os recursos são escassos. Há coisas que são importantes. E depois é nós fazermos ver, e se todos estivermos de uma só voz a caminhar por matérias importantes, nós conseguiremos alterar isto. Mas já muita coisa tem que ser alterada também. Deixem-me só dizer aqui uma coisa. Quando defendo a regionalização, eu acho uma vergonha ainda ninguém ter alterado uma coisa que é o seguinte: eu e os restantes presidentes do Ribatejo fomos há 3, 4 meses aprovar a estratégia a Lisboa e Val do Tejo dos fundos comunitários. Portanto, fomos aprovar a estratégia. Mas vejam isto. O Médio Tejo recebe do centro e nós recebemos do Inalentejo. Mas vamos votar a Lisboa. Depende da CCR. Isto não tem lógica nenhuma. Isto são coisas que um país que não é organizado não se pode desenvolver, não pode passar disto. Ou seja, e isto são coisas tão simples que já passaram sucessivos governos e nem consegue ver. Então, quer dizer, nós vamos votar uma estratégia da qual não recebemos fundos nenhuns. Mas no Alentejo estão os do Alentejo a votar, no centro para a reforma do Estado, não há um documento para a reforma do Estado. É assim, a reforma, ou seja, isto eu as também... conversas são como as cerejas. Sim, mas eu queria do IEVA eu queria só terminar sobre o IEVA para terminar, e é uma preocupação do Ricardo. Sobre o IEVA ainda, não? Independentemente do problema das vidas, da segurança das pessoas, tem a ver com o nosso desenvolvimento económico. E quando se lê o relatório que está a ser agora em discussão do Plano Diretor Municipal de Santarém, vimos como uma das ameaças que temos em Santarém neste momento é o constrangimento à atividade económica e empresarial e risco de deslocalização de empresas com expressão empregadora e posicionamento relevante. Ora, isto... Eu sei, e já li muitos documentos sobre Santarém, sobre a região, e deixa-me dizer uma coisa que é o seguinte: isto tem que ser dito, e agora vou-me reportar. Eu sou daqueles que vejo sempre mais oportunidades do que dificuldades em Santarém, e também eu há pouco não concluí uma coisa que é o seguinte: nós muitas vezes para potenciarmos a nossa região e no fervor político, muitas vezes, em vez de nos criticarmos uns aos outros politicamente, criticamos a nossa região e cidade. Sim. E isso é um erro que em Santarém se faz. Santarém Conselho e Santarém Distrito. E muitas vezes, depois nestes documentos aqui importantes, como estamos todos interditos a dizer mal da cidade e da região, os gajos lá interditos nem sequer estão a ver. A gente devemos dizer mal uns dos outros. Eu não concordo com o Marcelo, não concordo com o Rui, com o engenheiro. Agora, da região e da cidade, dizer sempre bem. Isto é que é importante. Isso não deves... Não, isto é um salto que tem que ser feito. Exato. Isto é um salto que tem que ser feito. E em relação à IEVA, a minha questão era esta. Mas a IEVA, eu acho que... Era uma pergunta, era só aos ouvintes. É que lá em casa já falámos no programa. Só uma coisa que é o seguinte: já há pouco fizeste, peço desculpa
estar a interromper, não quer ser moderador, fez uma pergunta, nós já tínhamos respondido a essa. Não é. Podemos avançar para... São pormenores que ficam e são balizadores, tanto quanto quem está em casa, para tentar perceber em relação à IEVA. Perante a urgência, pode-se alterar alguma coisa? O que é possível fazer para alterar o documento, se for possível? Há condições para isso ou não? Isto são questões. Ou seja, vamos ver uma coisa. Nós estamos a um ano de eleições legislativas. Um governo que entrar, outro governo pega nisto e consegue alterar isto. Vamos ser sinceros. Ou mesmo PST com outros ministros. Eu acho que o Ricardo quer dizer aqui, e eu nisso subscrevo, é que as diferentes forças políticas de Santarém devem se empenhar de uma forma consistente e em sintonia para que os deputados eleitos nas próximas eleições legislativas assumam um compromisso muito bem, claro com Santarém. Julgo que é isso que o Ricardo... Com Santarém e com o Distrito. Exato. Porque há matérias... Porque eu acho que eles deixam fazer isso, porque assim, não é chegar lá e depois, muito bem, agora sou deputado da Nação e não posso, no orçamento está lá outras coisas para o país. Eu, por mim, estou completamente de acordo com esta postura e julgo que Santarém só fica a ganhar com isso. E de facto, relativamente ao IEVA, é isso que está dito, quer dizer, o IEVA foi um instrumento que foi elaborado por este governo. Agora, faz todo o sentido que, nomeadamente a região que se sente prejudicada naquele documento, faça algumas mudanças e algumas propostas para que, efetivamente, os investimentos necessários ao desenvolvimento da cidade, do concelho e do distrito sejam concretizados. O que é preciso? Eu acho que tem que haver uma sintonia política. Tem que haver sintonia política e todos falamos da mesma voz. Ou seja, aquilo que eu estou a dizer que é fundamental. Ou seja, nós temos perdido muito de muitas vezes não conseguirem, por questões partidárias, uma questão de afirmação. Mas a questão é que é o seguinte, é que muitas vezes tem a ver com afirmações de pessoas e não com afirmações de partidos. E dizer só, para terminar aqui com a questão de Santarém, e retorno ao Engenheiro Carlos Rodrigues, Santarém, do ponto de vista da atratividade empresarial, é muito grande mesmo. E nos últimos 3, 4 meses tem sido uma coisa fabulosa. Não há semana nenhuma, diz com sinceridade. A doutora Susana Calvo e eu, há muita gente a querer vir para Santarém do ponto de vista empresarial. Tivemos agora uma coisa com os tribunais fabulosa, do ponto de vista se foi mal para outras regiões, e eu também sou aqui solidariedade com algumas das regiões, que eu acho que os tribunais, uma ou outra, se calhar não deveriam ter encerrado, mas nós em Santarém, para terem noção, passámos de 18 juízes, de 14 juízes para 48 juízes. Passámos de 40 funcionários para 122 funcionários. Só em pessoas a trabalhar todos os dias. Em Santarém são mais de 100 e tal. E vejam os milhares de processos que vêm acoplados a isto e as centenas de pessoas que todos os dias vão se dirigir para Santarém. Estava a dizer, só mesmo para terminar, do ponto de vista da pluralidade, ou seja, Santarém e Azambuja são os únicos concelhos da Lesíria onde entram mais pessoas para trabalhar do que saem pessoas para trabalhar. Isso também se vê do ponto de vista modular, a capacidade tem de atrair investimento. Bom, eu só queria, Nelson, só para fecharmos este dossiê, até porque temos o orçamento. Exatamente. Só o orçamento é um tema que dava para mangas, e que o Carlos Rodrigues tem estado a monopolizar aqui bastante o nosso direção. E juntam que com déficit podemos fazer um subprograma. Eu para a semana mas antes do orçamento, só para fecharmos aqui o dossiê a propósito do IEVA, falou-se da Estrada de Alcanedo. E também para esclarecer os nossos ouvintes, também era importante perceber esta história da Estrada de Alcanedo. E, portanto, a Estrada de Alcanedo, neste momento, qual é o ponto de situação? Porque a Estrada foi, digamos que passou da esfera, passou no tempo do antecessor do Ricardo Gonçalves, passou da esfera... Mas eu já esclareci isso tudo. Aliás, veio uma banda... mas a estrada não passou. Exatamente, vem uma banda e, portanto, eu gostava que o Ricardo esclarecesse os nossos ouvintes, porque se fala tanto sobre isso, e, portanto, era bom que se esclarecesse esse assunto. Ponto de situação atual. Ponto de situação atual. Dizer o seguinte sobre esta matéria, já o disse publicamente, ou seja, eu acho que há uma coisa que também que nós temos que nos habituar, que é as coisas desprendidamente falar, e tudo o que é tratado no município de Santarém pode ser falado e discutido. E esta é uma questão que não tem segredo nenhum, ou seja, em 2008 foi assinado um protocolo entre a Câmara Municipal de Santarém e então Secretaria de Estado das Obras Públicas do Paulo Campos, o famoso Paulo Campos. O que é que acontece? Era dado ao município de Santarém a desclassificação das estradas, o município iria receber cerca de 4 milhões de euros, e o que é que o município fez? O município lançou um concurso internacional, que era para fazer a conservação e manutenção, ou seja, faziam a tal estrada, e queria-se a pagar durante 10, 12 anos 1,2 milhões de euros para que a estrada fosse feita. Este concurso foi lançado, só que destas empresas, e em 2008, recordo, foi quando instalou a crise, nenhuma empresa conseguiu
concorrer a este concurso. E o concurso ficou deserto e não se ficou com o concurso. Houve uma que concorreu, mas depois não teve o suporte financeiro de um banco para conseguir fazer a obra. E, portanto, a estrada neste momento... E a estrada, neste momento, dizer, não, mas eu vou concluir porque isto é importante dizer. É importante. A estrada, até 2012, ficou na tutela do município de Santarém, que era o tempo que nós teríamos para fazer obra. Mas também há uma coisa que é o seguinte, o dinheiro, eu cheguei a ter que esclarecer isto a algumas pessoas, que havia pessoas que pensavam que o município de Santarém tinha recebido. O município de Santarém nunca recebeu dinheiro nenhum sobre esta estrada. O município de Santarém, tanto que o município de Santarém até 2012 andou a arranjar a estrada, fazia alguns pequenos saneamentos, alguns cortes de ervas, que deixou de fazer em 2012. E desde aí que nós dizemos que a estrada é das estradas de Portugal. As estradas de Portugal também concordam com isso. Há uma entidade que é o IMT é que diz, eu teremos dúvidas sobre isso. E está a dirimir. Agora, as estradas de Portugal acham que são deles, nós achamos que são das estradas de Portugal. O IMT, que é uma entidade que está aqui, que tem a tutela, acha que... Isto é uma nova entidade. Isto era o IMT, agora é o IMT. É que acha que isto tem que ser visto. Mas para mim não tenho dúvidas, eu já disse, desde 2012 não nada nos obriga. E dizer uma coisa que é o seguinte, mesmo a assinatura que foi feita, acho que foi excessiva, porque na altura não devia ter sido assinado logo o auto de transferência da estrada. O auto de transferência devia ter sido feita quando a consignação. Isto aqui não, estou eu a dizer, mas estamos aqui a falar abertamente das coisas, porque isto não tem segredo nenhum e o que se passa concretamente... Nessa altura era a gestão do PSD que estava... E a gestão do PS também no governo. E, portanto, exato, e quero dizer que sobre essas matérias... Mas, de qualquer forma, neste momento temos aí um imbróglio. Este fazia parte do show. Quem é que trata da estrada? Pois, como é que agora neste momento só tivemos a banda. Deixa eu ouvir a resposta. Para nós é Estradas de Portugal que trata das estradas. Portanto, agora, se a entidade IMT e a própria Estradas de Portugal acham o IMT é que está aqui com algumas questões. Eu já mas coisas concretas, sabes? Não, estou a falar isto abertamente. Se tem coisas concretas para terem dúvidas. Se houver um problema na estrada, a quem é que o cidadão pede a indemnização? Há Estradas de Portugal. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E a dirimir isso, se houver algum problema dirimir isso em tribunal será facílimo. E as pessoas de Alcaneda é que estão a sofrer por não terem a estrada. Mais problemas para o tribunal para a Câmara não podemos contar com isso. O município de Santarém, ou seja, o município de Santarém tem muitos processos em tribunal, tem muitas coisas, Ministério Público, já lá vai uma hora de polícias, programa, portanto... Ainda não entramos no orçamento. Exatamente. Só queria colocar mas são temas candentes para Santarém, por isso... Em relação ao orçamento... agora, capacidade de síntese. Mas eu também estou a dizer, se podemos ter, pode ser um programa A e pode ser um programa B, para a semana que vem. Queria agradecer a clareza como que explicou e afirmou de que ninguém destas instituições contactaram como era obrigação com a Câmara Municipal de Santarém. O problema em relação ao orçamento, eu queria fazer aqui um pequeno comentário. O Ricardo diz que a Câmara de Santarém tem um condicionalismo legal em termos de poder desenvolver a sua ação, dado em termos de constrangimentos da situação económica que ela tinha. Não só. Não é só por causa disso. Há questões legais que não são só para o município de Santarém. São para todos. São para todos. Todos que tiveram um mau comportamentozinho. Não. E não só. Que se comportaram bem. Mesmo se comportaram. Eu julgava que era só alargado os maus comportamentos. Eu na minha introdução, eu não sei se neste momento até se sentem mais penalizados. Há uma coisa que eu têm de descontar para o fundo. Pois, e não só. Eu acho que o fundo é uma coisa, não é tão mau como pintam as pessoas. E há muito município que hoje pensa que está muito bem, que pode daqui a algum tempo estar mal e precisar dessa ajuda. Eu só quero dizer uma coisa que eu fiz na minha introdução ao orçamento, não sei se tiveram cuidado de ler isso, eu disse, pese embora ou seja, o documento é um orçamento realista, pese embora o facto de estar muito condicionado por um espartilho legal limitador da autonomia do poder local. Exatamente. E muito o que se passa é isto. E se permitam-me só dizer uma coisa que é o seguinte, todos os anos sai um relatório da Ordem dos Cheques Oficiais de Contas e com a chancela também do Tribunal de Contas. Isto é que eu vou dizer, acho que é das coisas mais importantes e se não houver um governo que altere isto, muito mal estaremos em Portugal. Sabem qual é que é a média das transferências dos orçamentos de Estado dos países da União Europeia para as autarquias? Claro, com diversos níveis de competências, mas a média é 30%. Em Portugal temos 15%. Nós temos metade de transferências do que os outros países. Atrás de nós só temos a Grécia e um país de leste que eu já nem me recordo qual é. Portanto, nós só somos o terceiro país da União Europeia que menos dinheiro transfere para as autarquias. Ainda lhe colocamos em cima um espartilho legal. E nós, nos últimos 3 anos, os 308 municípios,
não tem contribuído para o déficit, como pelo contrário tem contribuído para um superávit das contas do Estado. E o que é que acontece? Como estão a cumprir, então tomem lá mais, que é porque vocês conseguem ajudar e os outros não. O Orçamento Geral do Estado deste ano traz aí mais um garrotezinho. Traz muitos garrotes. Pelo menos mais um naquilo nas que são as despesas com o pessoal. Traz muitos garrotes. E é o seguinte, e vou-vos dizer aqui uma coisa que sabe, ou seja, e quando se diz, este ano os municípios receberam um bocadinho mais de dinheiro, mas sabe o que é que receberam mais esse dinheiro? Receberam devido à atividade económica dos concelhos, porque vocês sabem que há um diferencial de 2 anos. Nós o que recebemos em 2015 é relativo à atividade de 2013. E o dinheiro que estamos a receber relativamente a isso deve-se à atividade económica dos concelhos, e não a que tenha havido a preocupação de colocar mais dinheiro para os municípios. Peço desculpa. E o que já agora queria colocar outros assuntos do Orçamento de Estado. Exato, do orçamento, digamos, mas antes disso só queria realçar que também, se o Governo criou estes constrangimentos, também tem a ver, colaborou com Santarém e os outros municípios, as condições para desbloquear a situação gravosa que o município tinha, para lhe permitir começar com outra forma de estar na vida. Era realçar a atuação do próprio Governo. Mas, entrando com o Governo no orçamento, e apesar do orçamento ser o possível, mesmo assim penso, e colocava o Sr. Presidente, se não há receitas um bocado empoladas, como perguntava concretamente, onde estão as ações, é que eu não vejo no orçamento, onde estão as ações e as opções de reestruturação dos serviços tendo em conta os constrangimentos que temos e as necessidades atuais. Muito bem. Eu sobre a questão do orçamento, dizer uma coisa que é o seguinte, como eu disse, isto é um orçamento de 46.300 milhões de euros. O orçamento mais baixo que houve deste só houve um em 2002, que é com o engenheiro Rui Barreiro, no primeiro ano do POCAL. Sabemos nós também qual é que foi a dificuldade de implementar o POCAL, porque, quero dizer, até 2002 as coisas eram muito mais fáceis, não só nas autarquias como no Estado. A partir daí começou a haver um maior rigor, e esse rigor cada vez se tem feito sentir mais. Eu quero dizer que as condições que nós temos, as condições são conhecidas. Nós fomos para um saneamento financeiro há 2 anos. Que eu quero dizer também uma coisa que é o seguinte: o município de Santarém já renegociou as taxas do saneamento financeiro. Nós já não temos aquelas taxas dos 6,5, hoje temos taxas 3, tal e umas a 4. Portanto, nós só aqui, este ano eu só consigo poupar... Há um baixo. Não, conseguimos, renegociamos essas taxas, já fizemos esse périplo pelos bancos para que conseguíssemos isso, e conseguimos, e dá uma poupança à volta de 300 mil euros neste próximo ano. Agora é um orçamento, como eu disse, que tem, do ponto de vista da possibilidade do investimento, tem mais. Eu frisei isto muito na reunião de Câmara, porque é importante. O valor do investimento para 2015 previsto no orçamento é de 7.152.000 euros. Em 2014 era 10.079. Só que nesse ano 4 milhões era dívida que era paga pelo PAEL e pelo saneamento financeiro. O investimento total era de 5 milhões. Claro que este ano temos quase um diferencial de 2 milhões a mais. Apesar de parecer menos, temos mais investimento. Não sei se me estou a fazer entender com isso. E há uma coisa que este ano não está cá, a lei também não o permitia, mas não está. Nós não temos aqui aquelas tais vendas de património que de antes existiam, punhamos sempre aqui muitos milhões. Não existe. Mas eu também estou a preparar uma asta pública de vários milhões de euros, que eu não sei se conseguirei... Mas essa verba não vai aqui. Essa verba não está aqui. Essa poderá ser um adicional que entrará. Deixa-me fazer uma pergunta. Sim, vocês fazem, para não deixar responder às perguntas. Deixa acabar. Sim. Portanto, relativamente à questão das receitas, nós não temos aqui... O Ricardo é que tem mais tempo de antena. Certo, nós não temos aqui... Não, mas eu também terei... E é uma conversa, e eu agradeço, ou seja... E a questão... Não, porque muitas vezes há muito ruído e nós explicamos as coisas e todos queremos... Não, mas todos nós queremos a mesma coisa, todos nós queremos o melhor do nosso concelho, independentemente de cá esteja. E se daqui a uns anos, daqui espero que sejam muitos, mas vier outro partido, esse partido quererá encontrar o município com condições, e a Câmara Municipal com condições de fazer também implementar os seus projetos. Não quererá um município cheio de dificuldade, e portanto caberá essa responsabilidade aos que estão cá. A questão das receitas, as receitas são todas explicadas. Se o seu engenheiro for verificar as receitas, tudo está lá dito o que é feito. Agora, se me disser assim, nós vamos cumprir todas, não sei, agora uma coisa eu lhe garanto, vou executar mais de 85%, estou obrigado por isso, por lei, vou executar mais de 85%. Tenho essas contas feitas, eu vou executar mais de 85% do orçamento. E, portanto, isso é uma garantia que lhe dou.
e está aqui feito. Agora também quero dar aqui nota de uma coisa que acho, ou seja, nós temos na questão do IMI, que é ser muito sensível, e eu tenho referido várias vezes que o IMI já é alto há muitos anos em Santarém. O que aconteceu foi uma reavaliação do património que foi feita de uma maneira, se calhar um bocado apressada, para cumprir era daqueles pontinhos da troika que tínhamos que cumprir, e todos nós sabemos em que modo é que ele foi feito. Acaba a cláusula de salvaguarda este ano, permite aqui algum, e também temos aquelas pessoas que têm as isenções, começam a acabar as isenções que está aqui também o estudo, como é que nós chegamos a esse valor, portanto, e os técnicos fizeram isso. E portanto não temos essas receitas. Não é inflação. São concretizáveis todas. E mesmo as vendas de algumas, e do que eu já disse, ou de algumas participações que eu já o ano passado defendi, este ano também acho que se houver essa o poderei fazer. Portanto, não nos concordar ou não, mas eu acho que é uma ação que me permitam, que é legítima eu pensar venda do CNEMA. Não é venda do CNEMA. Não é venda da percentagem. Nós ficamos lá. Porque há uma coisa que eu vou lhe dizer, que é o seguinte, ou seja, porque nós, do ponto de vista da consolidação, vamos chegar provavelmente na concessão das contas do município ter que começar a contar com isso, e depois isso pesará muito, temos lá participações que são complicadas. E a questão da Resitejo? A Resitejo, a nova alteração até é benéfica relativamente ao município de Santarém. Tivemos a ver isso com os nossos já tínhamos considerávamos um valor superior ao que vamos considerar com esta alteração. Vi isto esta semana com os nossos técnicos. Temos voltar a esse assunto, que é para esclarecer. Não, mas voltaremos sobre isso. O Sr. Engenheiro fala-me da questão da reestruturação dos serviços. Sr. Engenheiro, eu quero dizer aqui uma coisa que já tinha dito, que é o seguinte: o município de Santarém, à semelhança de todos os outros, foi, em 2012, obrigado a fazer uma reestruturação dos serviços. Se me disser assim, concorda que a reestruturação foi feita? Não. Agora, eu por lei tinha que a fazer. Eu tinha 5 diretores de departamentos, passei para 2, tinha mais de uma dezena de chefes de divisão, passei para 8, porque era o que a lei me permitia. Portanto, não foi adequado, mas foi por imposição legal, e quero dizer uma coisa, que é um disparate que foi feito. Eu cheguei a explicar isso a algumas pessoas. Porquê? Sabe porque é que era um disparate? Porque muitas dessas pessoas são chefes de divisão, são diretores de departamento. As pessoas pensaram que eles deixavam de ser diretores de departamento ou chefes de divisão e saíam do município. Mas não, essas pessoas, a grande parte deles já recebe o mesmo na sua carreira. Eles saindo de lá, ficam a receber o mesmo. Portanto, por lei, ou seja, isso que está a dizer, fazer essa tal reestruturação, colocar mais ágil o município de Santarém, por lei está vedado. É que eu, quando falo num espartilho legal, que os municípios têm por via disso. Em 2012 nós passámos de 5 departamentos para 2 departamentos. Tínhamos mais de uma dezena de chefes de divisão, passámos porque era um imperativo legal. E do ponto de vista da questão da funcionalidade da Câmara, eu disse na altura, e podem ver relatos meus na Comissão Social sobre isso, que não concordava porque iria tirar alguma agilidade ao município de Santarém. Já agora, e pegando nessa, se me permitem, eu tenho tempo de antena para suficiente. Estou em déficit. E pegando nessa última parte da reestruturação dos serviços municipais, que foi por imposição legal, uma situação que não me parece que também tinha sido uma coisa anormal. Nós agora acordamos desta vez para fazer assim. Mas tirou a agilidade ao município de Santarém. E o Marcelo conhece bem os serviços da Câmara. O que eu queria dizer, e neste aspecto, e nós já falamos aqui neste programa várias vezes nisto, até ainda no último, quando analisámos o orçamento da Câmara, nós estamos de facto numa situação, nós município de Santarém, e portanto vamos ter que dizer isto assim, nós todos estamos numa situação difícil em termos económicos e financeiros. É efetivamente uma situação muito complicada a da Câmara de Santarém. Este orçamento é efetivamente mais baixo, mas o orçamento real, se me permite assim, ainda teria que ser mais baixo. Porque se o valor do saneamento financeiro tivesse sido todo utilizado, portanto, estes 3 milhões de euros que ainda falta utilizar-se, grosso modo, teriam pago dívida e, portanto, esta dívida, que obviamente não fazia parte do orçamento e, naturalmente, desceria o valor. Para além de que eu acho que efetivamente, o valor Só para corrigir isso, é o seguinte: esse montante que está a dizer que não foi, ou seja, o município de Santarém tinha uma série de processos a correr quando o saneamento, nós foi em 2012, em tribunal, que tivemos que pagar. Eu não estou a dizer que tinha que fazer. E esse dinheiro não pode ser utilizado. Agora, que nós vamos tentar
apresentar junto do Tribunal de Contas, a posterior, que esses empréstimos ainda têm mais um ano e tal duração. Se nos deixarem colocar dívida lá, nós faremos isso. Agora, na altura, eu não podia utilizar. Sim, não podia fazer isto legalmente, não podia fazer. Estou a dizer que se tivesse sido utilizado, obviamente que o orçamento da Câmara este ano não seriam 46 milhões, mas seriam 43. Sim. Portanto, ainda seria um volume. Para além de que, eu penso que, efetivamente, também em termos de empolamento de alguma receita, penso que o valor da receita do IMI está um pouco ampelado. Aliás, até nem... Está aí um estudo feito pelos nossos... Parece que legalmente não o poderiam fazer assim, porque ele obrigatório é a média dos últimos 2 anos. Não é isso. Veja, é que nós já temos dados deste ano que recebemos... Eu vou dizer aqui uma coisa que disse... Só em novembro é que temos o resto da contribuição autárquica. Deixe-me dizer uma coisa que é o seguinte, é que nós passámos uma situação que também é curiosa, mas veja o estudo está cá, não sei se já viu o estudo. Mas está no próprio orçamento. O estudo, está lá um estudo de como é que se chega ao valor. Mas está, o Marcelino, veja que está cá, mas pronto. E dizer uma coisa que é o seguinte, é que nós tivemos uma coisa curiosa que foi o seguinte, é que passámos de cerca, eu já não me recordo, posso estar errado neste número. Não é isso. Nós passámos de uma situação em que se calhar 88, 89% das pessoas é que pagavam IMI, para passarmos para uma situação em que 94, 95% das pessoas passaram a pagar IMI. Ou seja, mais pessoas que antes não pagavam, ou seja, começaram a pagar, não é porque não tivessem abrangido, as pessoas não ligavam, ou seja, do ponto de vista patrimonial, as pessoas com esta crise começaram a já não tenho nada, mas pelo menos começar a pagar dos bens que tenho. Também houve um incremento por via disso. Sim, mas pronto. De qualquer maneira, o que é previsível que a cláusula de salvaguarda dê é cerca de 10% e, portanto, estamos a falar em cerca de 400 mil euros a mais no orçamento. Mas isso também, para o caso. Depois, eu queria lhe perguntar, e isto é muito direto, tem aqui no orçamento 2 milhões de euros de vendas das tais ações do CNEMA. Suponho que já tem acordo com as forças da oposição para fazer esta alienação. Porque esta é uma decisão da Câmara, não é? Sim. É uma decisão da Câmara. É da Câmara, não é? Não tenho, mas é uma questão que, do ponto de vista do município, eu poderei levar a reunião de Câmara, falar e dizer não concordar, mas do ponto de vista legítimo, ou seja, a marca é a mesma, Marcelino, isto é a mesma coisa que a asta pública. Eu quero vender património. Se me disserem, olha, você não pode vender património, portanto... Eu estou-lhe a fazer esta pergunta, então, se tem já o acordo... Isto tem a ver com outra coisa, com o encadeamento daquilo que eu achava que era... Mas agora vamos aqui pensar, fazer um raciocínio rebuscado, ou seja, no ponto de vista da lógica, se até se abstêm no orçamento e aprovam, portanto, sabendo que isto está lá, até posso está implícito. O objetivo da minha... Mas então o Ricardo está aqui a tentar que na Assembleia o malta que se absteve na Câmara vote contra. Não sei se é isso. Não é o objetivo. O que eu queria dizer é que se é esse o objetivo do ponto de vista político. Do ponto de vista político, eu acho que o PS se vai abster também na Assembleia, portanto, para o Ricardo ficar mais descansado. Mas agora isso não quer dizer que haja concordância com o orçamento, não votava a favor. Não, mas quando fiz esta, não sabe nada ainda. Quando eu fiz esta intervenção foi que tinha, na minha opinião, uma amplitude maior. O que eu acho, e de facto o que nós também já aqui falamos, a Câmara de Santarém, o município de Santarém está de facto numa situação muito difícil, até porque neste momento os custos com o serviço a dívida são muito altos e ainda há financiamentos com carência. Portanto, que naturalmente implicarão nos próximos anos um aumento dos custos do serviço a dívida. Mas a estruturação que nós achávamos, e que já falámos também, o que nós achávamos era que, e partindo desse pressuposto, por isso é que essa pergunta se já tinha o acordo com das outras forças políticas, partindo do pressuposto de que todas as forças políticas que estão na Câmara, que estão neste momento no Executivo, quer como oposição, quer como Executivo, terão naturalmente interesse em resolver de uma vez por todas esta situação difícil para que os municípios de Santarém, os municípios do concelho de Santarém continuem a ser penalizados em detrimento dos outros aqui à volta que têm taxas de IMI, por exemplo, mais baratas, que têm algum conjunto de taxas mais baratas, que têm até, em alguns casos, a restituição do IRS, o que não acontece no concelho de Santarém. E, portanto, para que possamos também aliviar um pouco a carteira dos municípios, era de que, se não é possível, nós não encontramos, eu não encontro no orçamento, uma linha condutora
de reestruturação dos serviços de uma forma correta e concreta, isto é, nós estamos numa situação difícil e o Presidente da Câmara até é formado em gestão. Sim, economia. Economia ainda melhor. E, portanto, tinha naturalmente condições para analisar isto de uma forma mais global e, portanto, digamos até do interesse não político, mas económico. E, portanto, nós não vemos, e parece-nos que isso é que é uma forma onde podíamos começar a fazer, é o envolvimento. É a Câmara conseguir, e neste caso terá que ser o Presidente da Câmara, a fazer esse envolvimento. É evidente. Mas essa, Marcelo, o envolvimento... eu terei que discordar de uma coisa, mas já vou no âmbito da reestruturação. Faça a questão para depois ser respondida. Portanto, mas passarei a explicar isso. E acho que uma parte já vos expliquei. Essa reestrutturação... Sim, mas eu já falarei da questão da dívida. Sim. O envolvimento não só das forças políticas que estão no Conselho, mas também dos próprios trabalhadores da Câmara. Portanto, não é possível, na minha opinião, alterar significativamente este quadro económico em que o Conselho está, porque não se prevê nos próximos anos, com certeza, que a nossa economia dispare por aí acima com taxas de crescimento grande. E, portanto, não havendo essas taxas de crescimento grande, a arrecadação de receita, obviamente, também não é muito maior. E, portanto, a reestruturação que eu entendo e que eu achávamos é política e também interna, quer dizer, haver uma participação não só dos partidos políticos que estão na Câmara e das forças políticas que estão na Câmara e na Assembleia Municipal, mas também dos próprios trabalhadores. Fazer com que todos possamos andar com o mesmo caminho, independentemente da nossa cor partidária e do nosso emblema que podemos ou não trazer na lapela, mas o objetivo primeiro e único deverá ser a reestruturação da Câmara de uma forma correta e equilibrada, porque nós continuamos a ver, só para ilustrar, nós continuamos a ver, e as pessoas veem, a cidade, enfim, com algum desleixo, para não dizer muito, continuamos a ver uma dispersão dos serviços da Câmara por uma quantidade enorme de edifícios e, portanto, tudo isto são custos que naturalmente, havendo um plano estratégico para resolver estas situações, pode-se fazer aqui, e até porque se ganham as pessoas quando elas participam. E, portanto, a participação de todos é aqui imprescindível para resolvermos o problema de Santarém. Muito bem. Eu concordo com podemos estar todos. Agora eu quero dizer uma coisa que é o seguinte: as forças políticas e justiça seja feita, justiça seja feita. Estamos a estar a fazer um ano em que soubemos que tanto a CDU como o PS não aceitaram pelouros no município de Santarém, e isso é uma coisa que tem que ser dita, sabendo nós que muitas pessoas, calhar aqui nesta mesa, concordavam ou não, quando se fizesse envolvência, o Presidente da Câmara, Ricardo Gonçalves, quisesse envolvência, e o ano passado gostaria que tivesse o Partido Socialista e a CDU tivessem tido pelouros. Portanto, essa envolvência eu sempre quis, e estou sempre disponível. Também quero dizer que tivemos 2 reuniões para a execução do orçamento e não e pedi contributos, e não eram contributos, foram só questões, e eu disse, houve uma pessoa de um partido que me disse, mas a nossa oposição não é apresentar proposta. Eu disse, olha, eu lamento que eu cheguei há uns anos atrás, e está aqui o Rui Barreiro que sabe, com a doutora Hélia, o Ramiro Matos, fazemos propostas alternativas, tirávamos lá e colocávamos do outro. Portanto, essas propostas foram apresentadas. Hoje não houve esse empenhamento para que isso fosse feito. Agora o Presidente sempre quis que todos participassem. Com a questão da reestruturação, Marcelo, há uma coisa que é o seguinte: o ponto da envolvência dos funcionários, os funcionários estão envolvidos. Agora, nós não podemos ter os funcionários como havia há uns anos. Hoje temos mais espaços, permite-nos ter mais condições para os nossos funcionários. Não estão em cubículos como estavam há uns anos, temos mais espaços e concordamos. Essa dispersão, por vezes, também é por via disso, haver mais qualidade. E dizer-lhe uma coisa que é o seguinte: o município de Santarém é familiarmente responsável há vários anos, e nos últimos 2 anos conseguiu fazer, do ponto de vista das bandeiras que se ganham, e posso dizer que é uma coisa a que muitos municípios se candidatam e que muitos não são contemplados com esta designação de familiarmente responsável. Quer dizer, conseguem que os seus funcionários tenham condições de trabalho que outros municípios não têm, e, portanto, se calhar deve-se à tal dispersão, mas nessa dispersão conseguimos dar mais qualidade de trabalho aos nossos funcionários, que é importante, temos que os ter motivados. E eu também quero aqui desmistificar uma coisa relativamente aos funcionários, que é o seguinte: há muita aquela que a Câmara Municipal de Santarém tem muitos funcionários. O município de Santarém, e vou dizer aqui, tem 768 funcionários. 768 funcionários. Se juntarmos os das empresas municipais, tem 931 funcionários. Agora, se dissermos assim, pois tem mais 100 e tal pessoas do centro de emprego. É verdade, tem.
Vocês podem dizer, mas no orçamento aparece lá 900 e tal. Porque é assim, porque nós, uma pessoa se está numa carreira, a carreira está lá. Temos pessoas que estão fora da Câmara e temos que as manter lá. Portanto, mas atualmente, a receber do município de Santarém, temos 768 pessoas, 931, somando as duas empresas municipais. E outra coisa que eu gostaria de dizer que é o seguinte, quando se diz alguns serviços, e eu tenho dito isto até a exaustão, nós, no município de Santarém, precisamos de mais funcionários em algumas áreas. Eu tenho dito. E algumas das coisas que estão hoje a correr mal, nomeadamente com a questão dos resíduos sólidos urbanos, é simplesmente com isso. Nós, quando avançámos para isto, pensávamos que podíamos contratar pessoas. Imediatamente foi vedado ao município de Santarém contratar pessoas. Aí, sim, por uma questão de estarmos mais endividados que os outros, mas mesmo o que se pensava que neste Orçamento de Estado vinha, que todos pediam, não, pois vem a questão dos 35%, que em Portugal não chegam a 80%, os municípios podem contratar pessoas, portanto, e os grandes municípios, os que têm mais a possibilidade, não podem, portanto, também vejam isto, não é só o município de Santarém, há só cerca de 80 que podem contratar pessoas. E digo-vos uma coisa, nós deixámos, tínhamos muita coisa em outsourcing, que era feito por empresas exteriores, que começámos nós a fazer, mas não tendo pessoal, não o conseguimos. E eu sou daqueles que acho que não é solução as pessoas do centro de emprego. Eu precisaria de abrir pelo menos mais 30 lugares para jardins, para resíduos sólidos, que não podemos. Nós já fizemos este ano uma alteração para tentar, mas estamos à espera que a Degal vai ao Secretário de Estado, vai ao Ministro, isto demora uma eternidade. Pois, aliás, e se calhar a resposta vai ser não podem. E nós precisamos, porque vejam isto, se nós não podemos contratar empresas para fazer o serviço porque incumprimos o endividamento e, por outro lado, não podemos contratar pessoas. Então, quem é que faz? Com as reformas, estando nós a 3% ao ano. Entendam isto. Isto é um problema que a longo prazo, a médio prazo, curto, médio prazo, nos municípios vai trazer problemas, porque nós não podemos prestar o serviço que deveríamos por estas limitações. E isto tem que ser dito. Agora, outra coisa sobre a questão da tal reestruturação financeira que também tem sido feita. Eu ainda há pouco disse que nós já conseguimos baixar as taxas de juros do saneamento financeiro. A verdadeira reestruturação foi feita em 2012 com o saneamento. E nós estamos obrigados a cumprir uma série de premissas que, de uma maneira concreta, temos conseguido fazer. Mas, como disse, também ao nível da Escola Prática de Cavalaria, já é público, eu gostaria de rever os preços da Escola Prática de Cavalaria. E também os juros que temos a pagar, não queria pagar esses juros. Há uma série de situações. Eu posso-vos dizer uma coisa que é o seguinte: quando se diz que o FAM é mau, eu não me importarei que o município de Santarém, na questão do FAM, para poder regularizar esta situação, acedermos, tanto que já dizem que no FAM, se nós formos os criadores, têm que renegociar dívida e não sei o quê, olha, aqui está uma boa oportunidade para resolver, e eu vos chego lá ao Estado, olha, meus amigos, estão a ver, então vocês não dizem que é para os fornecedores, que é para baixarem juros e pagarem, rever preços, olha, então eu quero rever este, estão a ver, até vou lá para rever este preço. Então, e o que é que eles vão dizer? Então, quer dizer, é só bom para os outros, o próprio Estado depois diz, eu agora não, eu não posso, temos um contrato. Mas os outros não fizeram contratos também. Que isso traz, não é? Mas eu estou disponível. Orçamento, não sei se tu já. Estou disponível para fazer. E portanto essa restauração. Há outra restauração que eu também quero dizer, e o município de Santarém foi alvo também do prédio. Eu também já estou a tentar que o prédio, ou seja, eu não percebo porque é que isto não pode ser feito. Nós já acabámos de pagar à banca o empréstimo prédio, agora começamos a pagar ao Estado. Eu ao Estado não pedi mais nada, pedi, olha, dei mais tempo para pagar. Mais tempo, ou seja, eu consigo cumprir o que está atualmente, tenho as contas feitas consigo, mas se dessem o dobro do tempo a pagar, eu ficaria com mais dinheiro disponível, se calhar para ir a outras empresas. Mas com grandes restrições, mais... isso obriga uma grande restrição, Ricardo. Mas a partir de há uns anos, o município de Santarém tem as contas organizadas e cumpre. Ninguém está a pôr em dúvida. Não é para fazer investimento, ou seja, seria para do ponto de vista... Mas o esforço é muito restritivo. Mas consegue-se, ou seja, essas contas estão bem feitas, portanto estão feitas. O município de Santarém, não sei se o Marcelino está mais familiarizado com isto, o prédio era banca. Uma parte da banca e outra parte do Estado. Já pagámos. Começa agora este ano a amortização do capital. E eu pedi, olha, temos X semestres, eu quero o dobro dos semestres. Não quero mais nada, não quero alterações, que o juro até é bom, não quero mais nada. Quero só mais tempo. Ou seja, mas e com o compromisso não ir fazer desse dinheiro ser aplicado em coisas despicientes, não, para ser aplicado em coisas concretas e que trouxessem valor acrescentado ao nosso Conselho. E, portanto, esse trabalho está todo feito, identificado e temos batido, temos troca de correspondência sobre isso, temos reuniões com o Secretário de Estado sobre esta matéria, que muitas vezes que nos dizem que era a Troika, é isto, é aquilo, mas neste aspecto, não sei se já tinham uma vez passado, ou seja, faz sentido, nós já, a banca já está, agora Estado, ajudem-nos lá também, vai lá, dê-nos aqui mais algum tempo sobre esta matéria. Bom,
Eu queria colocar aqui 2 ou 3 questões que, enfim, sendo certo que do ponto de vista orçamental este orçamento também é acusado do ponto de vista político, apesar de ser um orçamento baixo e, portanto, de ser de alguma forma, como é que alguém disse, mais realista, como eu já ouvi dizer. É possível. Mais realista. Queria fazer colocar 3 ou 4 questões ao Ricardo sobre a matéria orçamental, e uma delas mas qual é o horizonte de esperança que este orçamento traz? Depois, os funcionários são cerca de 1000, mas são muitos ou são poucos? A Câmara reconhece ou não que provavelmente tem funcionários a mais em alguns sítios e funcionários a menos noutros? Ou qual é que seria o número ideal para prestar os serviços aos municípios, visto que, como o próprio Ricardo reconheceu, não está a prestar os serviços devidos, quer na área dos jardins, quer na área dos resíduos sólidos urbanos. E também, ainda a perguntar se, relativamente aos pelouros, do ponto de vista político, se ainda mantém essa disponibilidade de fazer uma reorganização da distribuição dos pelouros e, eventualmente, voltar a conversar com as diferentes forças políticas, no sentido de, bom, nós agora vamos entrar aqui numa fase mais complicada ainda da gestão municipal, podemos reequacionar ou não? Acho que era um assunto que os nossos ouvintes também gostariam de saber. E, por último, esses 2 milhões que, no ponto de vista orçamental, são para investimento, para onde é que vão? O que é que os municípios e quem nos ouve pode esperar relativamente a outras matérias? Há questões que eu também tinha para colocar, mas já coloquei as suficientes e o tempo também é pouco. Sim, agora estamos portanto, gostava de ouvir, ainda que de uma forma resumida. E há uma que é sensacional, não é? Politicamente. Mas qual? Sim, em primeira mão da Rádio Perto. Ouvir o Presidente sobre isso. Sobre essa matéria, ou seja, e as perguntas sendo claras. Claro que há um horizonte de esperança com isto, ou seja, o que nós temos que deixar de fazer, e vou já a seguir elencar aqui pelo menos 3 ou 4 projetos que temos mais estruturantes, porque nós tivemos que deixar de fazer uma coisa que é o seguinte: antes fazia-se muita obra, pagava-se pouca, nós hoje fazemos pouca obra, mas pagamos-la toda, e a nova realidade é esta. Portanto, fazer pouco, mas projetos objetivos e que se paguem. E, portanto, ainda há pouco tempo posso dizer que tive um empreiteiro que nunca tinha trabalhado para Santarém, que esteve aqui a trabalhar na loja do Cidadão, que terminou. Portanto, agora falta ali entrar na loja do Cidadão, falta entrar a AMA para fazer essa obra. Esperamos no próximo ano. Eu pensava que era em março, mas estou a ver provavelmente só em junho é que teremos a inauguração da loja do Cidadão. Mas que nos disse, olha, nunca tinha trabalhado para a Câmara de Santarém, dizia que pagava mal. Afinal, os senhores são dos que pagam melhor atualmente. Vocês, Almeirim, e era outra, Salveiro, era às Caldas. Olha, que lhes dá os parabéns, olha, estão todos vivos para trabalhar convosco. Esta é uma inversão que foi feita e é a tal inversão da realidade. E o horizonte da esperança é nós fazermos... Mas isso não se sente para os municípios, Ricardo. Isso sente-se, obviamente, e acho bem que o município tenha essa boa fama, mas para os municípios o que é que não é essa sensação? Mas isso, ou seja, e ainda há pouco tempo quero-vos dizer uma coisa... Há quantos anos está a loja do Cidadão em obras? Sim, mas a loja do Cidadão está em obras, ou seja, eu posso dizer uma coisa que é o seguinte, e aqui tenho de fazer uma crítica ao último governo PS, que comprometeu 40 e tinha dinheiro para 4. Portanto, comprometeu 40 e tinha dinheiro para 4. Ou seja, então os atrasos devem só ao governo do PS? O quê? Não, ao governo do PS e depois a outra situação. Não, mas digo, uma parte foi, porque neste ano... Só uma parte, pronto, já estamos e a outra parte que é pública. Mas outra parte é pública. Outra parte é pública, sabem que havia uma empresa que estava a fazer a obra. Estava a fazer uma obra. Problemas vários. Não, são vários, mas deve-se também, mas eu estou com clareza. Mas não era esse o objetivo. Não era isso, ou seja, havia uma empresa que estava, não me recordo o nome, estava a fazer ali uma obra no hospital. Recentemente tive uma reunião no hospital, disseram, olha, aquela empresa que faliu, e trouxe ali uma série de constrangimentos que depois a empresa, com a sua falência, levou a que não fosse acabado em tempo útil e perdeu-se ali uma oportunidade e depois tivemos que retomar tudo e depois a AMA, houve mudanças do governo, o dinheiro que estava comprometido afinal não estava comprometido, reprogramações de fundos comunitários, portanto, depois o Ministro de Apoio às Marujas chegou a dizer, olha, as lojas do Cidadão vão estar, nomeadamente a de Santarém e de Rio Maior, que já estavam mais adiantadas na altura, terão que ser concluídas, depois a inversão era outra. Portanto, a questão dos funcionários, eu neste momento digo que em algumas áreas são pouco, mas na grande maioria nós podemos ter mais funcionários, mas a obrigação que temos a 3%, eu estou-me aqui a reportar, em concreto eu disse aqui 2, porque é que as pessoas apontam. Porquê? Porque o que foi pensado era, nós deixamos de ter outsourcing. Não falámos nem de Viver Santarém, nem das águas, se calhar temos de ter um programa, mas podemos fazer sobre isso. Poderemos fazer, deixa todo disponível, claro que estou, ou seja, se há uma coisa que gosto é de esclarecer e sim, num ambiente onde estamos para esclarecer e trazer valor acrescentado à nossa região. Portanto, estes eu sou daqueles que partem do princípio que estamos todos, e aqui sei que estamos todos preocupados com Santarém.
Eu já disse isso, ou seja, o município de Santarém necessitava de mais funcionários. Agora, não temos a possibilidade de os contratar, então nós tínhamos empresas que recolhiam lixo, uns que varriam, tínhamos empresas que faziam a conservação corrente de estradas, tínhamos uma série de coisas que deixámos de fazer. Claro que isso trouxe uma poupança significativa. Eu quero-vos dizer que o município de Santarém, em 308, foi, em 2013, o 13º município que reduziu maior o endividamento líquido. Reduzimos 9 milhões de euros. Em 308 fomos o 13º. E fomos o 16º que teve maior redução de dívida, 7,2 milhões de euros. Portanto, vejam que aquilo que nós nos comprometemos... Não. Mas isto é importante, proporcionalmente, ou seja, este ranking é importante. Porque há uma coisa que é o seguinte, quando se diz a reestruturação, eu há pouco falava nisso, há muitos municípios, mas muitos, não vou dar aqui porque seria deselegante fazer isso da minha parte. Nós, olhando para o relatório dos técnicos oficiais de contas de 2013 e do Tribunal de Contas de 2013, há muito município que foi ao PAEL e ao saneamento financeiro que aumentou a dívida e não está a cumprir. E nós estamos a cumprir. E com resultados que nos podemos dizer que o que está conseguido vai ao encontro do que temos feito. E dizer outra coisa para terminar, para não sei quanto tempo é que ainda temos, já está a uma hora e meia. Pronto, tudo bem. Relativamente às questões que eu coloquei, ainda não esclareceste. Mas o que é? Uma é muito importante. Mas uma é, ou seja, são todas. Não, aquela questão dos... Já está respondida. Não está respondida. Os funcionários. Se há ou não há funcionários a mais em algum sítio e menos noutro. Mas eu estou a dizer, ou seja, eu já disse isso, ou seja, há situações que nós não temos possibilidade de ter funcionários como desejávamos nessas matérias. E veja, se nós tínhamos a necessidade de ter outsourcing e tínhamos, adaptámos. Agora, há uma coisa que é o seguinte, eu dou aqui um exemplo, que agora muita gente já fala que está percepcionado. Sabem destes funcionários que nós temos 245 funcionários nas escolas. Destes 768, 245 estão nas escolas. Sabem quantos POCs é que nós fomos buscar a mais POCs? Agora eu sei, ou fomos buscar mais 64 pessoas. Vejam isto. E destes, é os tais... Mesmo assim ainda não está a cumprir aquilo que foi o inicial. A transferência inicial foram 300. Não, isto é... Não paga. E a questão é essa. A questão é essa. É que o município de Santarém perde... Eu ainda só não... E disse isto publicamente, ainda há pouco tempo expliquei isto, é que nós, em 2008, quando foi feita a transferência da delegação de competências para o município, passado pouco tempo alteraram o rácio. Começaram, transferiram, eram quase 300, então algumas pessoas saíram, e depois, pera lá, nós alteramos o rácio, são preciso menos pessoas. Mas e não damos todos a enganar com isto. Ainda hoje ou esta semana... Deve ser grande. São cerca, as contas que eu tenho são cerca de 700 mil euros que o município assume na parte da educação que achamos que deveriam ser do Ministério da Educação. Eu já disse isso publicamente. É muito dinheiro, mas a educação para nós é fundamental e eu só não consigo... Ninguém põe em dúvida. Ainda só não quebrei este protocolo por uma questão. É que as verbas que vêm do Fundo Social Municipal e de outras verbas vêm agregadas. Eu ainda não consegui em algumas rubricas saber exatamente quanto é que o município perde. Sei que perdemos, e noutras ganhamos um bocadinho, mas no global perdemos, não é valores corretos, aquilo vem em rubricas agregadas. Eu já estou farto de pedir para vir desagregado para conseguir dizer assim, olha, as nossas contas são estas, mas como vem agregado não conseguimos. Sobre a questão dos pelouros, que eu acho que é importante de referir, o município, o Presidente da Câmara sempre disse na altura que era importante haver esta participação. Agora, o município de Santarém tendo feito e dizendo que estava disponível até um certo tempo, eu agora não espero que haja eleições legislativas e as pessoas não consigam os seus objetivos, então fiquem disponíveis. Isto é que é... Estás a referir a alguém em concreto? Não, estou-me a referir a alguém em concreto. Estou-me a referir a todos. Ainda há pouco o engenheiro Carlos disse que havia aqui uma série de pessoas que podiam ser uma série de coisas e eu identifiquei... Mas nós neste momento no Executivo temos lá 2 pessoas que já foram deputados. Não é isso. Mas o que eu quero dizer, o Rui Barreiros está a dizer ali uma coisa, eu não estou-me a reportar aqui a deputado. É que nós sabemos depois, há pessoas que vão para a Segurança Social, há pessoas que vão para o Instituto do Desporto, há pessoas que vão para o LNEC, há pessoas que vão numa série... Ou seja, isto depois das eleições não é só os deputados disponíveis para sempre tivemos disponíveis até um certo limite, ou seja, agora não poderei um ano antes das eleições virem dizer, olha, agora nós queremos estar disponíveis e queremos estar, ou seja, para estar aqui mais, ou seja, mas a gestão do município não se compadece com essas situações, mas vejam isto, mas também terá que haver. Agora, o Presidente da Câmara e as declarações estão lá, sempre foram, o município de Santarém terá, o Presidente da Câmara, peço desculpa,
terá essa disponibilidade, ou seja, e claro que primeiro acima de tudo está Santarém. Agora, os timings também têm que ser, e permitam-me, bem verificados e não estar nas agendas pessoais de cada um e nas agendas de Santarém. Isso é que é importante, é que a agenda é de Santarém. E eu achava que a agenda de 2013, o meu discurso de tomada de posse foi todo indicativo de que queria uma governação a 3 partidos. E se forem ler esse está na minha página do Facebook, podem não ler. Eu disse que estava de mãos abertas para que ponhamos todos lado a lado. Mantém isso, não? Mas, eu já disse que sim, ou seja, agora terá que ser verificado. Já tem agora, há uma série de condicionantes que terão que ser verificados. Agora, algumas obras que eu acho que são importantes. Com os 2 milhões? Era uma das questões, e a questão dos horizontes de esperança que hoje não ficou ainda. Ficou, mas poderei trazer aqui algumas das questões que eu quero dizer. Nós temos uma obra que eu acho que é estruturante neste orçamento, que tenho de falar também de conjuntas de freguesia, que é o seguinte: nós precisamos de um contrato de conservação corrente, ou seja, nós temos as nossas estradas, algumas delas estão degradadas. Isto é um concurso que será de 1.800.000 euros. Mas isto não é tudo para este, porque nós lançamos o concurso este ano, nós para o ano gastaremos aí 300 ou 400.000 euros deste contrato de conservação corrente. Não será tudo isso. Nós temos algumas intervenções em algumas escolas, temos que as fazer ainda. Nós ainda não demos aqui o sinal final, algumas já sabemos, nomeadamente estou-me a lembrar do Val de Santarém, estou-me a lembrar da Portela, que tem que ter intervenções que nós sabemos, mas também estamos à espera da Carta Educativa, que está a ser revista ao nível da CIMLT, mas com uma projeção demográfica que nos vai permitir dizer assim: as escolas de futuro são estas. Eu também quero dizer aqui aos microfones e aos senhores Presidentes de Junta que nós não é do ponto de vista pedagógico bom para o Conselho nem para as crianças. Temos escolas com 3 e 4 crianças, como já não acontece tanto, mas ainda acontece em algumas. Nós também temos algumas conservações, algumas extensões de centro de saúde que nós queremos arranjar durante este ano. Do ponto de vista desportivo, estamos ainda à espera que haja uma decisão sobre um fundo comunitário que nós, para o campo da Ribeira de Santarém, se conseguirmos esse fundo comunitário, teremos então dinheiro para fazer outra intervenção no chão das Padeiras, que também, esta aqui é muito condicionada. Portanto, mas eu espero, e aqui lamento que isto estava para ser aprovado, mas depois foram precisos 40 milhões de euros para o Alqueva e andaram a rapar dinheiro numa série de fundos comunitários, onde lá foi aqui algumas coisas que a Lesíria também, mas pronto, que a senhora Ministra consiga de alguma maneira potenciar esse dinheiro com o projeto do Alqueva. E portanto, esse horizonte de esperança existe, mas é uma esperança que tem que ser realista, e eu tenho tido sempre o cuidado com os senhores vereadores de que nos comprometemos com o que realmente podemos fazer, e vamos conseguir fazer mais coisas, pequenas coisas. Há pequenas coisas, por exemplo, que se calhar o ano passado não pedimos. Mas como é que o Ricardo classifica a situação da Câmara? É uma situação difícil ou não? Difícil, mas é difícil, mas sempre o assumi, e basta ver a introdução que fiz ao orçamento para se perceber que é complicada. Voltámos a ter alguma possibilidade de dar algumas às associações e aos clubes. Temos aqui algum dinheiro para disponibilizar para o ano após o regulamento. Deixámos previsto e vamos conseguir cumprir isso. Há pequenas coisas que o ano passado não podíamos fazer, por exemplo, comprar um palco. Este ano vamos comprar um palco. Mas necessário. Achas que o orçamento já dá horizonte de esperança? Dá. Isso, eu assumo isso claramente, ou seja, só que não dará para fazer tudo o que todos nós queremos e temos identificado, mas dá para pequenas coisas, dá para começar, é um pequeno arranque, é o orçamento da viragem para que temos alguma esperança, não é para conseguirmos concretizar tudo o que temos. O Ricardo não considera que é realista, mas sim o da viragem. Não, é realista e da viragem, mas com outra coisa que é o seguinte, que nós temos aqui um handicap que eu acho que tem que ser referido, que todos os presidentes de Câmara referiram, que é o seguinte: mais uma vez, os regulamentos para os fundos comunitários estão atrasados. Eu tenho aqui algumas obras que estão sinalizadas, que queremos fazer. Mais uma vez, é verdade. E, porque em 2007 aconteceu o mesmo, e todos os anos se diz que se consegue fazer facilmente os regulamentos, e nós já estamos já estamos praticamente a acabar o ano de 2014 e ainda não há um regulamento feito, ou seja, não podemos fazer uma candidatura a fundos comunitários de 2014, e isso tem que ser dito, e portanto nós também temos, ao nível da Comunidade Intermunicipal, nós temos um programa territorial integrado feito com os restantes 10 municípios da Lesíria, onde temos junto a isso mais 21 parceiros, desde o NERSAN,
INAM, desde o IPS, desde a Direção Regional da Agricultura, desde a Segurança Social, onde foi feito um programa integrado, onde há projetos estruturantes para a nossa região que têm que ser feitos entre todos, e porque nós temos que lembrar que este quadro comunitário traz uma outra viragem também. Ricardo, ao nível dos fundos, que é o seguinte: os fundos comunitários não podem ser aplicados num concelho só para o concelho, tem que trazer valor acrescentado à região, e isso vai ser uma viragem. Tudo o que nós nos propusermos a fazer terá que trazer valor acrescentado à nossa região. E o programa territorial integrado que está a ser feito na Lesíria e que será apresentado muito em breve, levará a esse horizonte. Já agora só uma questãozinha só no âmbito que eu estava a falar dos fundos. Tem que falar para o microfone. O que é que está no horizonte da comunidade intermunicipal em relação aos resíduos sólidos? Não, sobre os resíduos sólidos, é uma coisa que eu também já falei sobre essa matéria. Nós esperamos conseguir fazer uma empresa intermunicipal, e está a ser estudada, onde possamos incluir as nossas... Isto neste momento poderá avançar com 9 municípios, está a ser estudado, para que neste momento só a Zambuja e Rio Maior é que têm a recolha feita por empresas, todos os outros não têm, e nós temos a perspectiva de conseguir fazer uma empresa que isto faça. E também há uma coisa que é o seguinte, e eu não escondo isso, e também e também está a ser estudado para o ano, também é outra coisa que espero conseguir até junho ter uma decisão se entramos ou não para as águas do Ribatejo. Portanto, esse estudo espero tê-lo até junho, e também será algo que levarei a decisão do Executivo. Portanto, até lá está a ser estudado. Eu também, após o estudo, irei dizer neste momento, tenho a abertura para o fazer, que sempre o disse durante a campanha eleitoral, se o estudo que está a ser feito, ou seja, e a empresa que, conjuntamente com as águas do Ribatejo, se for favorável, eu proporei que se fosse, se o estudo, ou seja, e o estudo até está a ser feito pelas águas do Ribatejo, ou seja, com outras entidades, se eles próprios também chegarem à conclusão que não será, nós também não avançaremos. Mas, portanto, isso também está a ser ponderado. Porquê? Porque nós temos que funcionar numa lógica supra-conselhia, e não temos e a afirmação de Santarém faz cada vez mais desta maneira. Porquê? Porque nós somos polarizadores e conseguimos, do ponto de vista do nosso concelho, trazer mais valias acrescentadas à região, e se houver mais valias acrescentadas à região, também o concelho beneficia com isso. Já agora, se me permite, só um comentário. Isso será, digamos, e a acontecer, será, digamos, aquilo que nunca deveria ter deixado de acontecer. É que e perdemos de facto muito por causa das megalomanias de algumas pessoas. Na altura, se tivéssemos entrado nas águas do Ribatejo, hoje a população do concelho de Santarém pagaria a água bastante mais barata do que aquilo que está a pagar agora, e nós tínhamos a sede da empresa Águas de Santarém, do Ribatejo em Santarém, isso é um historial e um também, conjunto... Isso é um historial que tem altos e baixos. E o Marcelino também teve em algumas de verificações disso, e portanto em algumas coisas até concordamos, ou seja, se calhar não teria sido tão feito como aquilo. Agora, na altura, se calhar tivéssemos tido outra capacidade de análise, poderíamos ter avançado para uma outra situação, se calhar um pouco diferente do que está às águas do Ribatejo hoje, que teria ido a contente de todos. Não era esta. Na altura, se calhar as coisas deram outros passos. Agora, temos de ter a serenidade todos para discutir essa matéria. Desprendidos. E há uma coisa, nós não podemos esquecer o passado, mas há uma coisa que os brasileiros dizem que é muita verdade: quem vive do passado são os museus. Nós temos que perspectivar o futuro, e vejam sempre como perspectivamos. Sempre assente naquilo que foi o passado. Foi um erro, na minha opinião, claramente, a falta de adesão às águas. Agora, as coisas evoluíram, não podemos estar a falar no passado, mas é claro que foi um erro, assim como a situação financeira que hoje a Câmara vive, também não é um monte de erros. Exatamente. A situação financeira já nessa altura, e é uma situação que nós temos já na altura, e vamos ser sinceros e analisando, todos nós conhecemos bem, se calhar a situação financeira da Câmara Municipal de Santarém desde o ano 2000, que é uma situação difícil. Alturas melhores, outras alturas piores, e todos nós sabemos as contingências que assumimos. E portanto agravou-se, e agora está a melhorar, e vai melhorar bastante. E vamos dizer uma coisa que é o seguinte, e é compromisso, ou seja, quando se até pode ter um problema qualquer de saúde, se ir amanhã, mas agora é o seguinte: quem entrar
para o município, depois do Executivo do município, do PST, do atual PST sair de lá, dizer uma coisa que é o seguinte: vão verificar que há um caminho que está a ser percorrido e um caminho que será um caminho melhor para Santarém, e é um caminho que, do ponto de vista do que os municípios esperam para nós, vão valer que valeu a pena terem apostado. Só um comentário ao passado, porque de facto eu acho que durante esse passado, nomeadamente 7 a 8 anos, foi um banquete e nós participamos muito nesse banquete. Muita gente participou nesse banquete. Eu não fui ao almoço nenhum. E de facto esse banquete deu aquilo que está a dar, e hoje estamos a pagar todos muito mais, porque entretanto alguns estiveram nesse banquete. Permitam-me só dizer uma coisa, e a questão eu acho que houve aqui um período da história portuguesa que realmente foi complicado, e eu vou dar aqui 2 anos, o ano 2009 e 2010. Se calhar foi quando foram cometidos, se calhar, essas, a nível nacional também, e isso hoje é muito identificado. Nós passamos por uma situação, porque em 2009 nós tínhamos, e dou aqui um exemplo que eu ainda há pouco tempo tivemos um déficit concretizado em 9,8 e depois o outro 11, os déficits orçamentais do nosso Estado. Sim, mas é que é o seguinte: o banquete foi mais 2008 e 2009. Não, aqui foi 2009, aqui foi 2009 e 2010 também. Foi o 10 de junho. 2010. Não, foi só o 10 de junho. Foi as eleições o segundo mato eleitoral. O 2009, é isso que eu digo, ou seja, 2009 foi um ano em que não foi um banquete completo neste Conselho. Foi um banquete, ou seja, a nível nacional. Não, a nível nacional. Mas o que me interessa é a nível do Conselho. A situação da Câmara Municipal de Santarém tem a ver com aquilo que foi o banquete em que muita gente participou. Aliás, eu já disse aqui, nomeadamente os 28 presidentes de junta de freguesia do Conselho. Sim, mas fez muita obra. 28 foram uns mais que outros. Não, isso aí também não foi. Todos participaram neste banquete. Deixa-me dizer uma coisa. Mas temos que pagar essa obra. Não foi só obra. Essa obra, não é que ainda se houvesse alguma obra que fosse feita. Agora, todo o resto que não foi obra. Mas olha, não veja. Com uns com fundos comunitários, outros sem fundos comunitários. Eu tenho uma elencagem de obras que foram feitas ao longo dos anos, que são muitas, e as pessoas também viram a transformação que existiu, uns com fundos comunitários, outros sem fundos comunitários. Agora, evoluiu-se. Também digo uma coisa que é o seguinte: também era melhor que não se tivesse feito nada. Mas fez. Agora, o não fazer nada, ou seja, eu acho que não devemos dizer isso. Mas o rácio corrente e investimento é o diabólico. Mas há uma coisa que isso, quanto a factos não há argumentos. Mas agora só por números eu queria só dizer uma coisa. Deixa esclarecer o Presidente. Mas por uma questão e tanto que isso alterou, há uma coisa que é o seguinte, também todos têm que entender. Eu digo isto aqui já é de formação. É o seguinte: a obra boa é de investimento, não é? É a despesa de investimento, mas depois as pessoas esquecem que a despesa de investimento traz despesa corrente. Não esquecem. Não, tem que ser muito, e portanto muitas vezes quem não está tão familiarizado com isso, muitas vezes depois chegamos a coisa: olha, fizemos a obra. Ou seja, a obra boa é investimento produtivo. Exatamente. A obra boa é investimento produtivo. Mas vejamos uma coisa: há muito investimento que nós não temos a capacidade de percepcionar qual o valor acrescentado que ele traz. Ou seja, nós fazemos, ou seja, são coisas que não são mensuráveis a curto prazo. Não são coisas mensuráveis. Isto é como numa empresa em que a gente faz um investimento de X milhões de euros. Mas vale a pena perguntar. As águas de Santarém, já falámos nas águas do Ribatejo, e portanto da potencial adesão às águas do Ribatejo. É aparentemente uma boa notícia que sai aqui duas boas notícias desta entrevista, mas relativamente às águas de Santarém é preciso dizer, os nossos ouvintes provavelmente sabem, mas outros não saberão, o Ricardo Gonçalves é Presidente da Câmara Municipal de Santarém, mas é também Presidente do Conselho de Administração das Águas de Santarém. Nessa qualidade de Presidente do Conselho de Administração das Águas, portanto, podemos esperar que a fusão ou a integração nas águas do Ribatejo venha trazer um novo elan e os municípios deixem de ter, digamos que, esta situação em que atualmente se encontra. Há uma coisa que é o seguinte: nós temos a correr cerca de 30 e muitos milhões de euros de obra de saneamento no nosso concelho, que acho que foi importante. Também está a correr obra por via das águas do Ribatejo, e isso tudo tem que ser avaliado. Claro. E há uma coisa que é o seguinte: eu neste momento não sei, e ninguém consegue hoje fazer o historial dizer se tivéssemos dado o Ribatejo tínhamos mais ou menos investimento. Hoje já chegamos. Não será tão fácil. Não será tão fácil. Naturalmente outros municípios tinham menos. Agora nós tínhamos mais. Não será tão fácil. Eu acho que até seria ao contrário, porque nós entrando, ou seja, e se recordarmos da discórdia que havia na altura, tinha a ver também com a questão do capital social e dos equipamentos que estávamos, e também tinha a ver, e o próprio engenheiro que aqui está, mas isso agora não vale. Várias oportunidades, não vale a pena estarmos a falar do social foi pó para cima, foi poeira
poeira para os olhos das pessoas. Mas é só teoria, teoria barata. Deixa-me só. Então, mas é assim. Mas isso é a mesma coisa. Não corresponde à verdade. Mas, Marcelino, aquilo não correspondia à verdade e que sabe bem que não correspondia à verdade. Essas coisas, não estou a dizer que foi você, mas aquilo não correspondia à verdade. Era poeira para os olhos das pessoas, porque os interesses eram outros, naturalmente. Deixa-me só dizer uma coisa que é o seguinte: o contrato. Ainda temos tempo de falar das águas da Viveza da Arena, ou já não há 5 minutos. Isso é outro programa. Não, mas isto só eu. Só aqui referir uma outra coisa que é importante. E como eu disse, isto tem que ser avaliado e bem avaliado. Porquê? Ainda esta semana, do ponto de vista da avaliação dos nossos rácios da empresa Águas Santarém, temos rácios muito bons, temos cumprido, ou seja, a empresa é uma empresa que se tornou também do ponto de vista da sua rentabilidade uma empresa com bons rácios, mas também com a capacidade de fazer face aos muitos investimentos que são necessários. Mas depois há aqui uma coisa que nós todos também temos que ver para o futuro. Nós temos estado a falar nos investimentos ao nível de saneamento. Temos feito alguns em água, às expensas próprias, mas nós temos em Santarém, e isso tem que ser tudo avaliado, que é o seguinte: nós temos em algumas situações uma rede de água já bastante antiga, porque fomos os primeiros a fazer. Isso tem que ser ponderado. Mas já sabia antes. Não, já sabia. Nós fizemos agora algumas coisas. Não, mas e foi feito agora. Grandes. Não, terá custo, isso tem que ser tudo avaliado. E, portanto, e também ver uma coisa que é o seguinte: nós, entrando, também teremos, do ponto de vista da rentabilidade à outra empresa, que provavelmente teremos de ter mais valias. E o município de Santarém também, do ponto de vista, também terá que depois ter algum benefício com isso. Portanto, eu acho que isso é a situação que nós temos que ver. Agora, eu também estranhei isto, depois ouvi vocês, se vocês recordarem, fomos às alturas da campanha eleitoral, eu disse isto e houve outras pessoas que eu pensava que iam dizer o mesmo e discordaram do que eu estava a dizer, que também foi uma surpresa para mim na altura, que pensava agora que já não estamos na campanha. Não estamos, mas eu gosto de estamos sempre em campanha. Estamos sempre em campanha. Eu gosto de reafirmar isso. E, portanto, mas se em alguns patamares, Marcelino, do nosso tarifário, em alguns somos mais competitivos que as águas do Ribatejo. E não tenho dúvidas sobre isso. E vamos ver. E alguns. Não, mas eu tenho. Mas pode ver. Eu faço um comparativo. Eu tenho isso. No primeiro escalão não somos, no segundo e nos outros somos. Agora, ser assim, o primeiro abrange mais gente, é verdade, mas em muitas matérias somos muito mais competitivos do que. Mas no modo geral é uma diferença. Não é tanto, mas somos mais competitivos. Ou seja, isso aí não temos, ou seja, estamos a mostrar mas temos que fazer, do que as águas do Ribatejo, em alguns aspectos somos. Em alguns aspectos somos. E isso não tenho dúvidas relativamente sobre isso. Mas, portanto, sobre essa matéria, isto é só concluir. Isto é uma questão que terá que ser. Mas poderei dizer, ou seja, e já referi aqui alguns e podemos concretizar isso. Sobre a matéria que estou a dizer, ou seja, isto é uma questão que terá que ser ponderada, ou seja, podemos estar aqui perante uma decisão que o estudo pode dizer assim: olha, afinal, não sabemos se será esse o caminho. Portanto, e já ponderaste a possibilidade, se não for Águas de Santarém para Águas do Ribatejo, já ponderaste a possibilidade da Câmara assumir integralmente os serviços municipalizados, daquilo que os serviços fazem? Não, há uma coisa que é o seguinte: uma das coisas que eu já pensei, sinceramente, e isto posso dizer aqui publicamente, também tenho isso não estudado exaustivamente, que a parte dos resíduos sólidos urbanos, a recolha do lixo, é a segunda fase. Se não conseguir fazer isso, e se não avançarmos, isto posso dizer, tenho pensado, estou a dizer isto aqui, se não avançarmos para a empresa da recolha intermunicipal de resíduos sólidos urbanos, se não se conseguir viabilizar, ponto inclui. Atenção, temos aqui, isto são vários temas, vão vários passos. Se não conseguimos avançar para esta, e se não entrarmos para as águas do Ribatejo, ou seja, uma das coisas que pondero é que as águas de Santarém fiquem com a recolha com os resíduos sólidos urbanos dentro dela, se isto não avançar para esta. Portanto, isto é o que está ponderado, e estou aqui a dizê-lo para verem o seguimento lógico das coisas. Isso valoriza. Temos ainda algum tempo. Então, e relativamente à Viveza Santarém. Eu só tinha aqui uma coisinha, já agora, desculpe lá, porque ficou no ar uma ideia de que a Câmara perdia 700 mil euros, cerca de 700 mil euros, com a transferência dos funcionários das escolas. Eu não me parece que seja tão correto assim. Perdia. Que contribuía. É o déficit. Vamos ver, o déficit, segundo o orçamento da Câmara, está previsto para 2015 2.358.000
€179 mas não é só dos funcionários, mas os funcionários. Mas eu há pouco disse que era com a delegação de competências, não era com os funcionários. E eu vou explicar porquê. Não é só funcionários. Funcionários é claro que é muito menor do que o Marcelino está a dizer. É que nós mas a forma como foi dito, nós não estamos a pagar, a Câmara não está a pagar os ordenados aos funcionários que vieram do Ministério da Administração Interna. Mas eu disse que era com a delegação de competências, porque a delegação de competências depois pressupõe obras e uma série de situações. E o que eu quero dizer é o seguinte: vejam isto. Nós, quando se iniciou essa delegação de competências, o que é que era previsto? Era que arranjavam a escola de Pernes, de Alcanede, a Dom João II, e depois, em vez de arranjar, dizer, não, damos 20 mil euros por ano para pequenos arranjos. 20 mil euros por ano nessas escolas. E vejam uma coisa é nós termos, agora não era, antes era a Adrela, agora é outra entidade, em Lisboa, que não tem arrosto. Uma coisa é ver o município de Santarém, que está aqui ao lado, e é necessário fazer, vem logo ter connosco e nós fazemos. Os diretores das escolas fazem muito mais pressão sobre a Câmara do que é a diferença. Eu quando estou a dizer, quando disse que não era só dos funcionários. Atenção, se eu me fiz entender que era só funcionários, não é só funcionários. É com a delegação na totalidade. Portanto, isto que fica claro, não é só com o final, claro. E tem o Marcelino tem razão. Bom, não podemos falar sobre a Viver Santarém, não é? Mas já estamos com o tempo limitado. Eu acho que o tema exige. E como estamos aí próximos do final do ano, se calhar fica já pré-agendado uma conversa sobre a Viver Santarém. De qualquer modo, estava previsto para hoje. Ficámos nestas 2 horas com esta informação. Naquela primeira hora com 2 temas principais, depois do orçamento, alguns dos temas do orçamento que foram aqui também explicados. Pela rama. Sim, possivelmente mais tarde podemos orçamento se quiserem. Podemos voltar. Eu também acho que pela rama, que acho que muito ficou para explicar das vantagens que temos e de algumas coisas menos boas, mas outras também boas que temos, ou seja, não temos que esconder a realidade. Sim, fica assim feito o programa de hoje. Foram as conversas de Ribatejo sobre o orçamento, principalmente o orçamento da Câmara Municipal de Santarém. Ainda um pouco também falámos sobre o orçamento de águas de Santarém e faltou falar do orçamento da Viver Santarém. Foi o programa possível para estas 2 horas. Esperamos que os nossos ouvintes tivessem também ficado agradados com as informações novas que aqui resultaram. 2 ou 3 caixas, podemos dizer, que resultaram destas conversas. Ficamos por aqui, não temos mais tempo. Foi o painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, que se juntaram à volta desta mesa com o Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, a quem obviamente agradecemos por ter estado uma honra aqui. Para mim estar na Rádio Pernes, maior rádio do nosso distrito e uma das maiores referências a nível nacional, e portanto agradecer também à família Paradis todo o trabalho que tem feito ao longo dos últimos anos, não só na defesa de uma freguesia que todos nós muito gostamos, que é Pernes, mas também da nossa cidade e da nossa região. Muito obrigado. E ao ponto final, façam o favor de ser felizes.